Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, meu irmão? Fala Feijão, fala galera. Olha só, me perguntaram esses dias o que eu anoto nesse caderno. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Aqui tem rascunho de treino, tem brainstorm de reunião do clube. Opa! Mas o que mais tem aqui ultimamente, são os meus insights, as minhas notas dos podcasts dos nossos convidados. Então, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. E eu tenho o meu caderno aqui também, que é só pro podcast, ó. Quem tá vendo aí no YouTube tá vendo que tem um título aqui no meu caderno 7 Point Podcast, que eu anoto tudo. E Espetacular. hoje a gente tem um convidado super, super especial, que é, na verdade, um técnico de handball, mas tem uma baita de uma influência e tá fazendo o voleibol acontecer lá em Minas Gerais, o nosso grande Robinho Fonseca. Robinho, seja muito bem-vindo ao Set Point Podcast. É um grande prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado, Feijão. Muito obrigado, Peter. Obrigado pela oportunidade. Eu estou extremamente feliz, muito honrado de estar com vocês aqui para a gente bater um papo bacana aí sobre voleibol. É isso aí. E a gente vai falar de handball também, hein? Eu que fui um grande atleta de handball. Fui nada, Igual você foi mentira. goleiro? Igual você foi Igual goleiro eu de fui futsal? goleiro, Não, eu futebol de campo, fui goleiro de De futebol de campo, campo, de mas campo. a gente vai chegar lá. Respeita o homem, Peter. Respeita o Respeito o homem. homem, Eu ouvi dizer que só exatamente. teve dois goleiros melhor. Não, um goleiro melhor Um que ele. goleiro. Teve um só melhor que Hum, ele. Quem que foi? entendi. Quem que foi, Feijão? Todos os outros. Ah, Pará! a gente gravou 2 semanas atrás com o Ademir Fezan, que foi um grande técnico de futebol, amigão nosso, e ele Uhum. foi meu técnico da faculdade. Mas aí voltem no episódio lá do Ademas, pra vocês saberem a história do feijão goleiro. Mas, Robinho, a gente tem um grande parceiro aqui no nosso podcast, que é a Nexus Next, que é uma empresa especializada em migração para os Estados Unidos. Então, se você quiser, se você quiser voltar lá para Iowa, que eu sei que você morou lá em Iowa, quiser voltar lá numa condição mais definitiva, entra, clica aqui, ó, acessa o QR Code da Nexus Next e fala lá com o Lucas Negrin, que ele vai te dar uma assessoria especial. Fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast e ele vai encaminhar você, orientar você aos quantos caminhos, Peter Bristotti? Calma lá. Tem que virar a tradição. Tem que virar o eco. 187. 187 caminhos, Robin. Você sabia que existem Muito bom. 180... Sabia que existem quantos, Peter Bristotti? 187. 187. Isso aqui Muito bom. vai virar tradição, isso aí. Trending já. Já é trending topics. Você sabia que tinha 187 caminhos de vir para os Estados Unidos, Robin? Legalmente. Impressionante, Legalmente. Legalmente. impressionante. Ah, isso é importante, porque eu agora não, né, o caminho de Iowa eu já conheço, Feijão, mas eu tenho Uhum. uma adolescente traçando seus próprios caminhos hoje em Aí, dia no ó, voleibol, então, ó. né, vou dar uma olhadinha nisso com certeza. Isso, a gente vai ter certeza que ela não vá para Iowa. Ela vai para um estado melhor, porque eu morei em Nebraska, eu sei exatamente como que é Iowa. Então vamos Iowa é mandar ela para excelente. Flórida, Califórnia, os lugares melhores, né, mais quentinho. Mas é isso aí. Ó, acesse o QR Code da Nexus Next, entre em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te dar uma atenção especial, beleza? Então, vamos apresentar nosso convidado aqui, o grande Robinho, que está fazendo um trabalho espetacular na Federação Mineira de Voleibol. A gente sempre fala aqui, né? Eu não canso de falar, eu e o Peter, a gente sempre fala que a Federação Mineira é a federação exemplo do Brasil. E a gente vai chegar lá e vai entender por quê hoje aqui com o Robinho. Mas falando do Robinho aqui, a experiência profissional do cara. Ó, ele é coordenador de esportes, coordenador executor de esportes da CBDU, da Confederação Brasileira de Esporte Universitário, é coordenador técnico da Federação Mineira de Voleibol, ele é supervisor das seleções de base, da seleção também, professor de handball. Olha só que legal, a gente vai chegar a contar essa história já já e trabalhou nas Olimpíadas, trabalhou no World University Games, tem uma experiência com eventos esportivos que é um negócio absurdo. Então, Robinho,
seja muito bem-vindo. E, cara, conte aí a sua história. Eu sei que você é formado em educação física também, assim como a grande maioria da nossa audiência por aqui. Então, conte aí a sua história no esporte e explica pra gente aí da onde você vem, porque o handball é o seu esporte original. Ah, maravilha. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Feijão, muito obrigado, Peter, pelo espaço e tudo mais. Realmente o Robinho é uma salada de fruta de coisas aí dentro do esporte, né? Originalmente eu fui atleta de múltiplas modalidades, inclusive tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos em high school e fui atleta letrado em 5 modalidades, então É tive um experiência. daqueles que joga tudo bem, faz tudo, todos os esportes bem. Tenho É, certeza, cara, que eu já. na... Cinco, cara, cinco, já tô interrompendo aqui, Sim. porque é difícil achar. É daqueles que na época da escola eu ficava com raiva. Que botava a bola no pé, o cara jogava bem. Botava a bola na mão, não precisava nem cola para jogar handball. A bola jogava vôlei, arremessava o basquete, era armador, fazia todo mundo sambar. Tenho certeza que isso era um desses. Ô, Peter, então é aquele que faz tudo mal, mas quer participar de tudo. Quer estar Hum, envolvido em tudo, sabe? hum. Não, mas eu sempre eu tenho uma quote que eu gosto muito, que é do Robert Iger, que é CEO da Walt Disney, que ele fala assim: aprenda o que não sabe e confie no que você faz. Então, assim, Olha que eu legal. nunca, Muito nunca bom, me Tá cara. anotado. nunca deixei de querer aprender e nunca me indispus a estar em lugar nenhum. Então, tinha uma oportunidade aqui de jogar alguma coisa, eu sempre estava disposto, sempre estava disponível. A escola criava uma nova equipe, um novo esporte, então eu queria fazer parte das coisas e eu levei e carreguei isso minha vida toda, inclusive nos Estados Unidos. Quando cheguei nos Estados Unidos, era na época do outono e aí tinha futebol americano. Aí o pessoal falou assim: você já jogou futebol americano? Eu falei: não, mas vamos lá. E acabei aprendendo, já tinha algumas habilidades e acabei me tornando jogador da equipe principal. E aí depois fui assim em wrestling, depois fui com tracks, depois wrestling, exatamente. Caramba, velho. Wrestling eu cheguei aí pro state. Cheguei aí pro State Championship. Para quem está Olha, nos Estados Unidos sabe caramba. que isso tem Uau! um Big deal. significado. Big deal. Com certeza. Então assim, foi bem interessante. Cheguei a jogar beisebol, então assim, fiz bastante coisa. Passei por várias coisas e isso, né, essa condução, essa forma de conduzir na minha vida, eu também levei para o esporte. Então, eu originalmente, né, até o que eu levei mais longe enquanto atleta foi o handball. Cheguei a jogar handball na faculdade também e tudo mais, mas fiz a minha transição e inicialmente me preparei para ser treinador de handball dentro da faculdade. Essa era o principal foco e objetivo da minha primeira formação acadêmica. E aí as oportunidades foram surgindo, né? Então, conhecendo pessoas e grandes amigos na faculdade, eu comecei a me aventurar por outros lados e comecei a entender um pouco mais dessa área da gestão, da organização de mega eventos esportivos. E isso foi o que foi me levando para outras instituições, foi me levando para outros eventos e que culminaram onde estou hoje, né, ocupando os espaços que eu ocupo hoje. Um deles, e que foi o que me levou a conhecer o professor César Feijão Benatti, que é um grande prazer e um grande amigo que eu tenho nessa vida e que hoje me traz mais um amigo, que é o professor Peter Bristol, e que eu sou muito grato por tudo, todas as oportunidades e as janelas que o voleibol vem me abrindo e as pessoas que o voleibol vem me apresentando. Então eu venho aí de uma sequência de muitas coisas, mas que todas somaram para poder trazer onde eu estou hoje e com certeza vão me levar a outros lugares ainda para frente. Com certeza. E ó, eu vou te falar, a Federação Mineira faz um trabalho tão bom hoje em dia, muito por causa da sua liderança. Mas a gente vai chegar lá e entender mais profundamente o porquê. É, Essa frase do Feijão vai junto com a que ele fala que ele é o melhor goleiro de futebol de campo. É só meia verdade. no- Olha, essa meia verdade é muito mais verdade do que a minha, a minha categoria como Ó, goleiro. gratidão, Muito meu mais amigo. verdade. Se você Imagina. fosse tão bom administrador quanto o Feijão foi goleiro, a Federação Mineira estaria diferente. Não estaria no lugar Entendi, que tá. entendi. Diferente. Muito bom. Ô, Ai, Robinho, e me conta aí qual que é a sua função lá na CBDU? Porque eu pô, joguei universitário por muitos anos, não cheguei em um JUBs por uhum. motivos. Eu fui convocado para 2 JUBs lá por São Paulo,
mas eu não fui porque eu já trabalhava com voleibol e meu objetivo era muito mais trabalhar como técnico do que Uhum, jogar. Eu queria muito ter ido, mas acabei não indo. Mas me diga aí qual é a sua função lá na CBDU e uhum. como você desenvolve essa função lá. Então, vamos lá, Feijão. Bom, contando um pouco de como iniciou a minha história com a CBDU, Boa, né? Eu boa. sempre trabalhei com eventos esportivos. A partir de 2008, 2009, eu iniciei confederações aqui em Minas Gerais. A gente iniciou, na verdade, no Instituto Brasileiro do Desporto, Educação e Cultura. Eu fui para lá a convite do Daniel, que trabalha comigo hoje na federação, Daniel coordenador Pereira. geral dentro da Federação Mineira de Voleibol. Daniel Pereira foi quem me deu a minha primeira oportunidade dentro dessa área de eventos e tudo mais. Eu já vinha trabalhando, prestando serviço para a FEEM, que é a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais, e aí houve uma oportunidade para me tornar assistente de coordenação dentro do IBEDEC, e com isso eu acabei entrando para essa área de eventos esportivos, né, de trabalhando com administração esportiva. E aí, neste meio, em 2014, a gente tinha o nosso presidente, que é atual presidente da Federação Estudantil de Minas Gerais, o Everson Cicarini. Ele me chamou na sala dele e eu já tinha feito alguns outros eventos, tinha feito o Gimnasiade, que são as Olimpíadas Escolares Mundiais, né, o torneio Ah, organizado que pela legal. ISF, já Uau. tinha realizado o Pan-Americano em 2012 com ele aqui, então já tinha feito alguns grandes eventos. E aí ele me procurou e disse que tinha oportunidade, né? Eu me recordo assim claramente a cena dele me chamando na sala, falando assim, Robin, o pessoal da CBDU está assumindo o JUBs, né? Logo depois que o COB largou a organização dos Jogos Universitários Brasileiros, ele fez um período de transição para a CBDU, que é a confederação que de fato lida com o desporto universitário, e eles estão montando uma equipe própria, né? Porque eles têm uma equipe dentro do escritório da CBDU, que são as pessoas que trabalham dentro do escritório e trabalham com essa organização majoritariamente administrativa das competições, e eles têm uma equipe de execução das competições, né? Porque o volume de pessoas que eles precisam para a execução de uma competição do tamanho do JUBS é imensamente maior do que eles mantêm no escritório no dia a dia ao longo do ano. Uhum. Então surgiu essa oportunidade, na época era para trabalhar na Secretaria-Geral dos Jogos, em 2014. Foi meu primeiro JUBS em Aracaju. O JUBS ainda era um evento, já era um evento muito grande, mas não tão grande quanto ele é hoje, né? Então a Uhum. gente foi para Aracaju, executou um evento com 18 modalidades, em torno de 3.000 atletas dentro dessas modalidades. E eu fui para trabalhar nessa área da Secretaria-Geral, que era uma área administrativa, que eu tinha algumas habilidades que me facilitavam muito estar nessa área, né? Então sempre tive, né, já cursos de pacote Office desde novo, por ter crescido com um pai administrador e empreendedor. Então essas questões de escritório administrativos, eu e meus irmãos sempre fizemos cursos dessas coisas. Então meu pai percebia que tinha algo que podia ser uma ferramenta interessante, ele trazia para a gente a possibilidade, e isso veio a culminar em habilidades importantes profissionais depois para mim. Então aí eu fui para a CBDU nessa condição em 2014 e segui nela até 2019. Então todos os anos eu ia para o JUBS, né, para a competição principal da CBDU, além das demais competições que a CBDU organiza, e até 2019 trabalhando na Secretaria-Geral dos Jogos. Em 2020, infelizmente a gente não teve o JUBS, mas também trouxe uma oportunidade de uma reformulação dentro da CBDU, né, de reorganizar alguns dos processos para que em 2021 voltasse um pouco mais forte e com mais oportunidades, né? O esporte cresceu muito em oportunidade pós-pandemia, graças a Deus. A gente tinha um medo muito grande, mas foi uma realidade. E em 2021, como eu já havia trabalhado com o Alessandro Battisti, que é o diretor-geral da CBDU, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, ele era assistente de venue manager, e eu trabalhei. A modalidade que eu trabalhava estava estacionada dentro de uma das venues que ele era responsável. Então ele pôde me ver em ação, e aí ele me fez o convite para poder assumir parte da área técnica da CBDU. Então aí eu passei a trabalhar em mais eventos da CBDU, não somente no JUBS, né? Hoje o modelo JUBS, a ferramenta do JUBS, ela atua em várias áreas. A gente tem, né, o JUBS Praia, JUBS Atléticas, tem o que a gente chama de JUBão, que é o JUBS maior de esportes de quadra e Uhum. tudo mais. Mas todos estes eventos, eles têm essa equipe estacionária que é convidada, são colaboradores diretos da CBDU, né?
Então, em 2021, eu assumi esse papel e de lá em diante eu estive em praticamente todas as competições organizadas pela CBDU. Uhum. Então, já é uma realidade. Eu, todo início de ano, já recebo o calendário da CBDU para que eu possa adaptar a minha realidade profissional para atender estes eventos. E aí estou presente enquanto um dos coordenadores executores de esporte da CBDU de 2021 até agora, né, em todos os eventos e todas as oportunidades que a CBDU cria dentro do universo esportivo universitário dentro do país. Hoje a gente Uhum. executa um evento como o JUBS, que é um evento de 31 modalidades, com mais de 7.000 pessoas envolvidas dentro do evento, ou seja, é um evento que já escalonou para um dos maiores eventos da América Latina. Então é uma honra muito grande para mim poder fazer parte dessa equipe de Sensacional, muito execução, legal. né? E estar à frente disso dentro do departamento de esportes, que é o coração da competição, né? Porque Sem por dúvida. mais que existe um viés muito grande de entretenimento, um viés acadêmico dentro da competição, o esporte é o centro da competição. Então, poder trabalhar com isso, trabalhar com essas pessoas, né? Nós temos pessoas, executores do país inteiro. Então, eu me sinto muito honrado de estar dentro desse grupo e de fazer parte desse contexto do desporto universitário brasileiro. Que Eu tenho uma demais. pergunta, cara. Posso fazer Manda, uma manda ver. Passa. pergunta? Eu acho que Claro, manda. vai fugir um pouquinho do nosso tema. Hum, Robinho, a gente conversou com muitas pessoas já, e uma das coisas que sempre volta quando a gente fala do esporte no Brasil, uhum, especialmente daqueles técnicos que tiveram experiência no exterior, ou de atletas que tiveram experiência no exterior. uhum, A gente falou, eu me lembro aqui, ó, de cabeça, o Marcelo Francoviaki, que falou com a gente, mais uhum. recentemente o Marlon, que os caras veem não a solução para o problema do esporte no Brasil, porque esporte não é um problema, esporte realmente é uma ferramenta, né? Mas Sim, como sim. fazer o esporte brasileiro decolar de fato, né? E uma coisa que me vem à memória, que todos esses convidados disseram, é a junção do esporte com a educação. E Sim. aí eu ficava sempre pensando, o dia que eu conversar com alguém que está envolvido com esporte e educação, eu vou fazer essa pergunta. E chegou o dia. Na tua opinião e na tua experiência nos Jubes, Uhum, como que você enxerga essa possibilidade ou não possibilidade, ou quão distante nós estamos no Brasil da uhum. gente ter não exatamente o mesmo modelo que a gente tem aqui nos Estados Unidos, porque isso é uma coisa de muitos anos, muitas décadas, mas você vê o esporte e a educação no Brasil dentro da universidade como sendo uma possibilidade que possa alavancar o esporte de rendimento no Brasil? Ou você vê que o esporte universitário ele é uma manifestação diferente do esporte, é o seu próprio mundo e que talvez não vá conversar tanto com o esporte de rendimento? Como é que você vê o esporte universitário no Brasil hoje? E se você vislumbra alguma mudança no futuro de forma a alinhar um pouco mais educação e esporte? Perfeito, Peter. A principal medida que tem que ser adotada é, primeiro, a gente fazer com que as nossas lideranças compreendam o valor disso, o valor do desporto educacional. Porque nada se faz se a política e os grandes empresários dentro de um país, que são pessoas que conseguem e têm poder para fazer com que as coisas cresçam e se desenvolvam, se eles não verem valor dentro disso. E já existe já um movimento muito grande por parte da CBDU, com grandes vitórias já adquiridas. Hoje, por exemplo, nós já temos alguns esportes dentro do desporto universitário que tem uma bolsa atleta acadêmica, né? Uma bolsa atleta Legal. universitária. Olha que Então, bacana, não sabia isso disso. já Isso é é legal pra interessante. caramba, hein? É um processo do Bolsa Atleta, assim como é realizado para as modalidades de rendimento, mas para os resultados adquiridos dentro do calendário do desporto universitário, Que tanto legal, cara. nacional Pô, quanto isso é ótimo. internacional. Então, isso já foi uma grande vitória e muitas outras grandes batalhas vêm sendo traçadas. A diretoria da CBDU é uma diretoria extremamente visionária, é uma diretoria jovem e que tem uma condução muito boa politicamente, faz com que tenha de fato sentido para as grandes lideranças o que o desporto universitário faz. Então, ainda é um caminho muito longo, acho que todos nós temos a condição de perceber isso,
mas cada dia mais o desporto educacional, o desporto acadêmico vem ganhando valor dentro do país. A gente vê o crescimento não somente dos JUBs, mas dos Jogos da Juventude, que são os jogos escolares brasileiros, né? A gente tem hoje o JEBs, que é um grande evento organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, os Jogos da Juventude entre 15 a 17 anos, que ainda é conduzido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e na sequência, já iniciando os Jogos Universitários Brasileiros, conduzidos pela CBDU, e onde a gente percebe atletas que fazem esse caminho completo. Atletas que iniciam ali desde o JEBs e vão participar de uns Jogos da Juventude, chegam até um JUBs, e atletas que, na sua grande maioria, ainda têm no esporte não somente como um veículo para poder atingir um objetivo profissional, um objetivo financeiro, mas também para atingir objetivos acadêmicos. Então, hoje a gente tem várias universidades, grandes grupos universitários no Brasil, que já proporcionam essa possibilidade de bolsas para atletas universitários, de possibilidades de ingressão de ingresso no nível acadêmico superior para atletas profissionais, atletas que já têm um histórico dentro do rendimento, em especial nas modalidades individuais, que é onde normalmente esses atletas não têm uma base bem estruturada de grandes clubes, então as faculdades vêm abraçando muito isso, e a gente tem grandes exemplos, né? O próprio Paulo André, que foi corredor de 100 metros, né? Corredor de nível olímpico, é um corredor universitário. Né? Ele foi participante de JUBs por Legal. muitos anos, ele é um atleta que foi beneficiário com a qualidade esportiva dele, trouxe para ele possibilidades acadêmicas, e é um cara que hoje está no nível olímpico, é um cara que, né, a gente debate aí muito sobre essa transição, né, entre o que o rapaz termina na base para ele chegar no adulto. Hoje ainda é um universo pequeno de ação, mas já é uma coisa que vem acontecendo, já é um movimento que vem acontecendo. Mas isso culmina no meu primeiro ponto, que é: vem se tornando uma realidade porque está se mostrando valor sobre isso. E aí as grandes lideranças políticas vêm percebendo isso, vêm direcionando novos esforços e novas possibilidades para o desporto universitário, assim como a confederação, que é a responsável, vem trazendo novos planos e novas possibilidades para que isso se desenvolva. Hoje nós temos um plano de ação grande, não somente para o esporte universitário de rendimento, que aí é onde culmina no JUBs, mas a gente tem ali o JUBs Atléticas, que atende uma grande maioria de um universo dentro do desporto universitário muito maior, que ainda não era atendido, hoje já passa a ser atendido pela confederação também. É uma iniciativa que ela iniciou de forma informal nas atléticas, mas que hoje a confederação já entendeu o valor dela e já vem trabalhando para poder trazer a qualidade que ela pode trazer para esse tipo de evento. A gente tem uma amplitude grande de eventos, né? Então a gente tem hoje o JUBs Futebol de Campo, o JUBs Futebol 7, a gente tem o JUBs Praia, que a gente tem só modalidades de areia, a Que gente tem legal. o JUBs que tem as Muito legal. modalidades de quadra, ou seja, a ampliação no raio de ação dos esportes, que é a responsabilidade principal da Confederação Brasileira do Esporte Universitário, ela já vem sendo feita, e mostrar este valor, mostrar o quanto isso pode impactar positivamente, também já é um trabalho que vem sendo realizado. E aí, isso atingindo as grandes lideranças, a gente vai tendo grandes vitórias, como essa que eu mencionei da Bolsa Atleta Universitária, e com certeza outras que vão poder vir, outras empresas que vão perceber esse valor, vão também trazer os investimentos que são necessários para que a gente possa ampliar esses esforços. Nos Estados Unidos, a gente sabe que existe uma ideia, uma cultura de pertencimento muito grande, né? Então, as Muito. pessoas que por ali passaram naquele esporte têm essa gratidão e retornam de forma ativa para poder auxiliar. Uhum. E isso no Brasil é uma coisa que é muito nova, que a gente vem Hum, construindo aos poucos, porque isso tem um viés cultural muito grande, muito Muito, pesado. muito. Essa Uhum. noção de pertencimento, essa noção do meu impacto dentro da sociedade que eu habito. Então, tudo isso o desporto universitário tem capacidade de trazer para a gente. Porque se a gente puder, pelo menos, colocar mais jovens que tiveram início no esporte, que infelizmente às vezes não tiveram uma boa condição financeira ou educacional, mas para atingir o nível superior através do esporte, a condição de criar pessoas que podem impactar melhor nesse desenvolvimento, com certeza vai se ampliar. E é isso que a gente precisa.
quanto mais a sociedade for envolvida dentro desse contexto, desde os seus grandes líderes aos atores formadores e influenciadores, melhor vai ser o impacto dessas políticas que são realizadas. Então, tem como, mas é um caminho longo, isso com certeza. Eu. Manda ver, Peter. Manda ver. Se você E me aí permite, eu eu queria faço o trazer gato. dois insights dessa tua fala que me chamaram muito a atenção. O primeiro é que você falou lá no comecinho da tua, da tua juventude, da tua infância, que você tem um pai administrador e que você sempre teve envolvimento com essas questões, cursos da parte administrativa, e que, Uhum. pelo menos quando eu estava na faculdade no Brasil, galera, eu estudei no Brasil, hein? A gente tem muito pouco essa noção do mundo administrativo e do mundo do business, né? Sim. No esporte, na área da educação física, é, talvez torcendo aqui para que tenha mudado um pouco isso, mas essa visão empreendedora do profissional de Uhum. educação física, do profissional do esporte, é algo que no Brasil a gente ainda engatinha muito. Então, quando você vai galgando degraus mais altos dentro do universo do esporte, é muito Uhum. provável que em algum momento você, professora, você, professor, vá ter que lançar a mão dessas habilidades administrativas e de gestão e de empreendedorismo. Então, Uhum. o que você falou, tudo isso, Robin, agora, ficou muito claro, assim, tá gritando na nossa cara que nós precisamos desenvolver essas habilidades, nós precisamos Sim. estudar questões relacionadas à administração e gestão esportiva. Então, para que a gente possa realmente crescer o esporte no Brasil. Esse é o meu primeiro insight. E o segundo, eu vou falar aqui até com um pouco de orgulho, eu não sei vocês, mas isso que você falou do esporte universitário no Brasil, o trabalho que a CBDU vem fazendo, eu particularmente não sabia e não vi, e eu acompanho as mídias no Brasil, mesmo estando longe, eu não vejo muito isso ser divulgado. Então, particularmente, e se eu tiver errado, me perdoe, mas particularmente eu fiquei muito feliz de que a gente vai ter, que a gente tem essa oportunidade de aqui no Set Point Podcast divulgar esse crescimento do esporte universitário no Brasil e para onde que a gente pode ir, cara. Então, muito obrigado por compartilhar essa realidade da CBDU, do esporte universitário, porque eu acho que muita gente vai ficar surpresa de saber. E eu queria convidar você que está ouvindo nas plataformas de áudio para ir no YouTube, você que está aqui já no YouTube, escreva aqui nos comentários quanto que você sabia ou não sabia do impacto do esporte universitário no esporte brasileiro e o que que a gente pode fazer para ajudar esse movimento a crescer mais. Interage lá com a gente. Falando em desenvolver o esporte, vamos falar de Federação Mineira, então. Bora. Como é que estava a Federação Mineira quando vocês assumiram lá? Peter, eu cheguei no meio do caminho, né? Uhum, Já existia um trabalho muito bom sendo feito quando eu iniciei. A federação ela já vem de uma longevidade grande. Minas Gerais sempre foi um celeiro muito grande do voleibol, a começar pelos treinadores daqui, né? Treinadores que daqui conquistaram o mundo e que, consequentemente, se tornaram multiplicadores disso no país todo. Eu tenho hoje, falo deles mais enquanto amigos, não somente enquanto ídolos que sempre tive, mas Marco Queiroga, Ricardo Piscinin, próprio Marco Lerbach, pessoas que saíram daqui e que fizeram um trabalho fantástico aqui, Marcelo Melado, dentro da base. Bom, eu tenho inúmeros nomes que eu posso dizer aqui. E essas pessoas já faziam um trabalho muito bom aqui, com uma condução da Federação Mineira, sempre auxiliando para que elas continuassem esse desenvolvimento. E eu cheguei já no final do primeiro, final não, no segundo terço do primeiro mandato do presidente Tomás Mendes, que é um visionário, uma pessoa que tem uma mentalidade de negócio e de voleibol acima da média e que tem uma condição de relacionamento dentro do âmbito esportivo político de uma forma que eu conheço poucos. E aí eu já tinha tido alguns convites, né? Por parte do Daniel, inclusive, mais uma vez, a gente volta e meia conversava, ele estava morando fora do país, retornou para o país e teve o convite do Tomás para poder reiniciar e sempre falou comigo, falou assim, ó, na hora que tiver uma oportunidade eu quero te levar para o vôlei. E eu ficava assim, não, Daniel, mexer com vôlei não, cara, né? Já tinha outras iniciativas, na época também já estava
trabalhando em vários outros lugares e tudo. E não, vamos lá para o vôlei tem boas oportunidades, acho que a gente precisa de um cara tipo você ali na federação. E aí as oportunidades foram surgindo até que no final de 2019 culminou com uma possibilidade que a federação tinha, uma necessidade que a federação tinha de reformulação de algumas coisas dentro da base e também de uma vontade que eu tinha de voltar para esse âmbito da organização de eventos. Eu tinha dado uma pequena pausa ali depois do Rio 2016, porque eu precisei concentrar em algumas coisas familiares, coisas pessoais aqui, então eu não estava buscando novos projetos, porque a área do desporto, da organização de grandes eventos, ela é excelente. Eu tenho uma paixão muito grande por isso, mas ela demanda muito da gente. Demanda uma quantidade de viagens enorme, dedicação praticamente todos os dias, por horários que não são horários convencionais, né? Então é aquela famosa coisa. Para quem tem jogo de Superliga domingo, 9 horas da noite, falar de domingo ou feriado pouco significa, porque a gente trabalha dentro de um ramo que demanda de nós uma dedicação muito grande e aquele primeiro momento eu ainda não podia. Mas em 2019 culminou, onde eu já estava buscando isso mais uma vez e a federação tinha uma necessidade e aí a gente conseguiu casar essas oportunidades. Então aí eu entrei no início de 2020 na federação com a ideia de coordenar a parte de voleibol de base da federação. Eles faziam esse trabalho com outros 3 coordenadores, eles tinham um coordenador específico para o masculino, um coordenador específico para o feminino, e tinha um coordenador de seleções, mas eles queriam que isso se comunicasse de uma forma melhor, que isso tivesse um sinergismo melhor e uma direção única, né? Então eu vim com esse propósito e com essa missão para a federação, e aí eu entrei já organizando o início do ano dentro da federação, das federações estaduais, sempre começa com os CBS, né, com os Campeonatos Brasileiros de Seleção. Então, no início de 2020, mais especificamente em março de 2020, era a primeira competição nossa, era um CBS sub-16 feminino, se não me engano, sub-16 ou 17, agora me falha um pouco a memória. E aí foi o meu primeiro desafio dentro da federação, então foi organizar esse processo. Então, de janeiro a fevereiro, eu comecei a trabalhar enquanto supervisor das seleções de base para poder fazer com que essa seleção viesse a viajar. E aí foi executado um campeonato brasileiro de seleções naquele ano, de 2020, até que acontecesse todo o processo da pandemia, né? Que infelizmente a gente teve que parar de fato o desporto, e o desporto de base, em especial, sofreu muito com isso, né? Porque a gente teve que realmente pausar as competições ali e reestruturar isso ia ser um desafio muito grande. Então eu entrei na federação com esse objetivo e de lá a gente precisou migrar um pouco o nosso esforço, né? E trabalhar um pouco nessa nossa criatividade para entender o que a gente ia fazer naquele processo. Eu acho que todo mundo passou por isso naquele processo e eu fiquei muito feliz em certo ponto, porque aquele processo me permitiu entrar dentro do voleibol, me permitiu conhecer pessoas dentro do voleibol, me permitiu conhecer caminhos dentro do voleibol. E que eu pudesse estudar mais sobre o voleibol e o que eu podia fazer para ajudar nesse impacto. Como eu podia fazer para a gente retornar mais forte. Então eu entrei num momento bastante desafiador dentro da federação, mas que ao mesmo tempo foi um momento de muito crescimento. Me ajudou muito dentro desse início dentro do voleibol. E aí a gente começou a traçar alguns novos planos, algumas possibilidades, e nós entendemos dentro da federação que era necessário fortalecer as instituições, porque eles foram os principais impactados dentro daquele processo. Então, muito por parte dessa liderança do Tomás, do Daniel, dessa possibilidade que a gente sempre teve de participar do processo criativo dentro da federação e desse processo de definições de caminhos, de traçar caminhos dentro da federação, a gente pôde passar por esse desafio e aí foi onde eu iniciei o meu papel dentro da federação, com uma reformulação do processo de base. Então a gente iniciou ali em 2021 no retorno com pequenos circuitos dentro do trabalho de base, para que a gente pudesse ter atmosferas mais controláveis e com menor potencial de risco. E aí, esses pequenos circuitos foram fortalecendo a participação. A gente conseguiu voltar depois, em 2022, para o nosso
nosso tradicional sistema de disputa, né, ao longo do ano todo. Conseguimos trazer também a ampliação de categorias. Então, a partir do ano de 2023, eu consegui, primeiro, unificar as categorias que a gente tinha dentro da base, porque existia uma divergência entre as idades que se jogava no masculino, as idades que se jogava no feminino. Então, a partir do momento em que a CBV foi estruturando e organizando isso com o CBI, eu também trouxe uma necessidade de um esforço de reorganização em Minas Gerais em relação a isso. Né? A gente tem todo movimento de mudança, ele tem que ser longevo e ele tem que ser tem que ter um propósito bem estabelecido. Então, briguei com muita gente, né? Briguei no bom sentido, mas tentei mostrar os benefícios disso por bastante tempo para muitas das nossas lideranças aqui. E hoje a gente conseguiu já estipular um bom início para essas modificações, que ainda vão, em um plano de 5, 10 anos, sofrer muitas modificações dentro desse contexto de ampliar a participação, de ampliar as possibilidades, mas que hoje a gente já consegue, pelo menos, trabalhar com um norte. Né, com uma única direção, com uma boa possibilidade de fortalecimento dessas instituições, com respeitando a instituição federação dentro dos propósitos e de todas as missões que ela se estipula, e também trazendo novas possibilidades e novos contextos para os participantes e para os clubes que são afetados pelo nosso trabalho também. Então, basicamente, esses foram os desafios iniciais que a gente teve, né, de reformular muita coisa quando eu cheguei, não somente pela intenção de reformulação da federação, mas pelo cenário que a gente passou também, né? Então, isso foi bastante desafiador. Tem um ponto que foi chave para isso, que foi esse trabalho, de fato, do Tomás Mendes na captação de recursos para poder conseguir trazer tranquilidade para os clubes. Então, a Federação Mineira de Voleibol, nos primeiros 3 anos da pandemia, né, logo do retorno da pandemia, ela custeou 100% das competições de base no estado de Minas Gerais para suas instituições filiadas. Então, ninguém pagou nenhuma taxa federativa, nenhuma taxa de arbitragem para que os clubes pudessem se reestruturar financeiramente, se reestruturar esportivamente para voltar melhor depois. Né? Então, essas estratégias foram estratégias que foram impactantes e foram importantes nesse momento de transição entre o primeiro e o segundo mandato do Tomás e no início que eu tive dentro da Federação Mineira de Voleibol. Veja que você veja que você falou algumas palavras-chave, algumas expressões-chave, que eu queria enfatizar isso, porque a gente vê, a gente aqui, eu, Feijão e eu, mais de longe ainda, nós somos até Uhum. fora do Brasil, alguns, alguns determinados lugares, você vê as mesmas políticas e os mesmos formatos e as mesmas ações que acontecem desde a década de 2000, de 90, de 80, 70 e nada muda, né? Uhum. Então, primeiro que nada muda se nada muda, não é verdade? É, E aí você isso falou é uma coisa, verdade. olha só, olha, o que ficou muito marcado aqui, Feijão, vamos ver se bate. Uhum. Sinergia entre masculino, feminino, seleções e categorias de base. Você falou de Anotei a mesma coisa. todo mundo Mesma coisa. caminhar no mesmo sentido e todo mundo conversar. Não tem como um projeto esportivo ir para frente se as lideranças não conversarem e traçarem ações e planos para que todo mundo atinja um objetivo comum, Sim, né? sim, E sim, talvez o maior objetivo é o crescimento do esporte, que é bom para o atleta, é bom para o clube, é bom para o profissional, é bom para a sim. federação, é bom para todo mundo. Essa foi It's a primeira. it's only logical, right? Não é? Pois é. Mas é tão lógico que muita gente se faz de sons, Sim. se faz e não observa essas questões. O segundo ponto que você falou que é muito importante, e eu fiquei assim, foi a primeira vez, quem tá me vendo no YouTube, que eu dei uma coçada assim na testa, é fortalecimento das instituições. Fortalecimento das instituições. E aí eu imagino que são todas as instituições envolvidas no esporte, no caso, o voleibol. Então, os clubes, as prefeituras, a própria federação, se essas instituições são fortes e trabalham em sinergia, não tem como o negócio não dar certo e a gente vê que tem dado muito certo. Então,
a federação, como órgão oficial, o órgão olímpico que fomenta o voleibol no estado, tem essa obrigação, talvez não de ata, talvez não, né, não escrita no papel, né, como missão básica, mas é uma missão que está nas entrelinhas, de fortalecer as instituições. É uma condição básica para o crescimento do esporte. Esse foi o meu segundo ponto. Também anotei. Tá bom, anotou? Legal. O terceiro ponto que você falou aí agora é de dar tranquilidade para os clubes. Cara, isso sabe quando soa como música para o ouvido? Que eu, como diretor de clube hoje, se eu sinto que a minha federação estadual, e a gente tem as federações estaduais aqui nos Estados Unidos também, né, amparam os clubes, seja com formação de técnico, seja com formação administrativa para os clubes, ter algum tipo de contato com os clubes para que todo mundo, de novo, tá em constante sinergia com o que eu falei anteriormente, que é o fortalecimento das instituições, né? Esse Uhum. contato para que todo mundo saiba para onde todo mundo está indo. Pode ser que eu faça de um jeito, você faça do outro, aquela outra pessoa, aquela outra instituição tenha uma outra filosofia, talvez, né? Mas está Uhum. todo mundo caminhando para a mesma direção. Então, essa questão de dar tranquilidade para os clubes, para mim também é uma questão fundamental. E a última parte que eu disse, que me chamou a atenção, você falou de reformular e de planejar. Você falou sobre esses dois verbos que você usou. E aí, Uhum. cara, minha cabeça explodiu quando você falou assim, ó, que as reformulações e as mudanças para o crescimento do esporte e tudo mais, 5 a 10 anos. Então, não é uma questão para o mês que vem, não é Sim. um planejamento para o que a gente vai fazer no próximo semestre. Isso também é importante, né? Mas são todas. É o planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Se a gente não tiver esse planejamento, onde eu quero estar em 10 anos? O que eu quero com o esporte em 10 anos? Quanta gente que eu quero praticando em 10 anos? Quantas instituições que a gente quer competindo oficialmente daqui 10 anos? Daqui 10 anos, quanto que a gente quer estar em consonância com a confederação e talvez até com a federação internacional, para que a gente possa conseguir, utilizar um verbo aqui bem pessoal, mas produzir atletas, produzir Uhum. equipes que estejam em condições de brigar, né? Então, cara, tudo isso passa por é, uma gestão que se importa com as pessoas em primeiro lugar. Então, Uhum. eu só queria enfatizar esses pontos que você falou agora, que ficou muito na minha cabeça. Feijão, alguma coisa aí? Por onde eu começo? Olha, é realmente muito legal ver pessoas que se importam com as pessoas, né? Esse, tudo que você falou aqui, Robin, de as instituições, dos processos que foram criados, as captações de recursos, no fim do dia ajudam as pessoas que fazem o voleibol. É Uhum. simples assim, cara, simples assim. E vocês colocam as pessoas na frente do processo e colocam o esporte na frente do processo, né? E assim, coloca até as pessoas que fazem o esporte na frente do processo, porque é o jeito certo de fazer, cara. E é assim, cara, é um mundo completamente diferente do mundo que eu vivi lá em São Paulo, por exemplo. Entendeu? Muita gente sabe aqui e eu falo isso publicamente direto, faz muitos anos já, que eu sou um belo de um crítico da Federação Paulista de Voleibol, porque, cara, só comparando, só o fato de comparar as iniciativas que vocês tomam aí com as iniciativas que já foram tomadas e ainda são tomadas na Federação Paulista é ridículo, cara, é ridículo. Eu não vou nem começar aqui, porque senão eu vou longe. Vai ficando Ah, vermelha a tem, cara do Feijão, pra Não, quem tá tem, vendo não, no YouTube. é tem absurdo, uma. cara. Não entra na minha cabeça como que a gente ainda tem um comandante que a Federação Paulista tem há tantos anos. É inconcebível na minha cabeça que aquele senhor ainda esteja lá, mas tudo bem. Ah, É, Robinho, vamos falar então de ações mais pontuais, então. Eu vou bora, fazer duas perguntas em uma para você. por favor. Como que hoje a federação, e como vocês também veem no futuro, hoje quais são os planos para o futuro? Para categorias de base, categorias de base, e dois, para as equipes adultas em Minas. Como é que vocês Perfeito, veem esses dois universos hoje? Quais são os planos para o futuro? perfeito.
Peter, já de um certo tempo, né, eu tento trazer para as pessoas um entendimento. Tem uma frase, eu não vou trazer que essa frase é dessa pessoa, mas eu conheci essa frase através dessa pessoa, que é o Bruno Nardon, que é um dos CEOs e fundadores da G4 Do Educação. G4. Que ele fala que não existe desenvolvimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de desenvolvimento. Então, acho que um dos principais pilares que a federação tenta trazer para os seus filiados é a compreensão de que a gente pode e deve atingir alguns objetivos. Não será fácil, o caminho não será rápido e a gente precisa abrir mão de algumas coisas e focar em algumas específicas para que a gente possa chegar lá. Então, uma ação pontual da base que eu vou te dar como exemplo. Quando a Confederação Brasileira instituiu que nós teríamos o primeiro CBI sendo a categoria sub-16 e com essa categoria já jogando com uma rede de 2,43 no masculino, houve uma comoção dentro dos nossos clubes, porque nós iniciávamos anteriormente com o sub-15 no masculino, e aí a gente já jogava com uma altura de rede diferente para que os meninos pudessem se adaptar nesse processo e tudo mais. E aí, quando eles me questionaram em relação ao que a gente faria em relação a isso, eu falei: ó, primeiro ponto para a gente ter equipes competitivas no sub-16, a gente precisa criar o sub-14. Essa é a primeira coisa. Isso é inegociável. Nós precisamos criar o sub-14, porque ele já existe dentro do nosso feminino, ele vai proporcionar uma captação um pouco mais cedo para os nossos clubes, ele vai impactar diretamente no desporto escolar, porque nós vamos desenvolver meninos mais novos mais cedo, então mais equipes competitivas vão existir dentro do desporto escolar no voleibol, e fatalmente a gente vai poder fazer uma escada de desenvolvimento menos impactante para o atleta e mais linear dentro do que a gente quer. Então foi muito desafiador. No início, pô, nós não vamos captar, como é que nós vamos captar menino de 13 anos, onde que a gente vai? Então no início houve uma comoção negativa muito grande, porque é natural, né, que as pessoas que estão ali já numa zona de conforto não queiram sair dessa zona de conforto. Mas aí eu tenho que trazer para as nossas instituições de que isso é uma zona de desconforto compartilhada. Porque eu, federação, vou tentar fazer o máximo que eu posso, dentro das condições que eu tenho, para servir a você, clube, dentro do seu desafio. Então, nós vamos auxiliar nesses processos de captação, nós vamos usar das nossas redes para poder divulgar isso de forma melhor, nós vamos desenvolver processos educativos sociais de voleibol que proporcionam possibilidades de observação maior, então maior número de festivais. Nós vamos trabalhar com outras ações, como a gente tem aí o vôlei na praça, que são ações sociais, mas que impactam em especial no interior de Minas Gerais, para que a gente possa ver mais pessoas, massificar essa participação. Então, tudo isso a ideia de ter a modalidade foi um desconforto criado por nós para que a gente tivesse um desenvolvimento dentro desse processo. E aí, esse primeiro ano foi um ano desafiador, mas que existiu, a gente conseguiu fazer ali a nossa categoria. E aí, obviamente, a gente organizando, eu passei a flexibilizar alguns dos processos administrativos da federação, porque isso é um dos principais problemas para algumas das instituições, né? A burocratização dos processos. Então, isso foi uma coisa que eu busquei muito desde a minha entrada, foi desburocratizar, facilitar para que os clubes e os treinadores que estão ali na ponta pudessem agir com uma assertividade melhor e com um gasto de energia e de tempo menor. Então, isso foi uma preocupação minha no desenvolvimento dos nossos processos e tudo. E aí a gente conseguiu fazer com que a nossa categoria existisse, para que no próximo ano a gente pudesse discuti-la de uma forma realmente estabilizada no nosso processo de crescimento. Então aí eu fui e provoquei os treinadores na sequência para que a gente pudesse fazer ali, reestruturar essa nossa realidade. Porque o problema nosso era, teremos que jogar com 15 anos na categoria sub-16, com uma rede de adulto, com todas as outras equipes dos outros estados podendo fazer ações técnicas que a gente naquele momento ainda não fazia. Então o nosso sub-15 ali, por exemplo, não sacava por cima, sacava por cima sem salto. Então aí a gente foi e mudou essa cronologia toda, e isso mérito total dos treinadores, porque eu fui somente um veículo para poder consolidar as ideias deles.
para poder sentar com todos e fazer com que todos pudessem discutir aquilo ali, não de um ponto de vista que beneficia a minha instituição, mas que beneficia o voleibol. E foi fantástico esse processo. Tanto que a gente hoje joga já no Sub-16 com todas as regras valendo. A gente tem uma cronologia onde o nosso Sub-14 inicia, a competição ela é feita em turno e retorno, então no turno não se pode sacar por cima e nem atacar do fundo. No retorno já se pode sacar por cima sem salto, mas ainda não pode atacar do fundo. Aí no sub-15 no turno, pode sacar por cima sem salto, no retorno já pode sacar com salto. Então, assim, Legal. a gente começou a trabalhar essa cronologia não somente ano a ano, mas com blocos que realmente consolidassem esse processo de treinamento dentro dos clubes, para que a gente pudesse chegar ali naquela determinada idade com condição de competitividade no âmbito nacional. Então, isso foi uma ação de fato construída e aprimorada e organizada pela Federação Mineira de Voleibol, junto com os seus clubes, né? E dando voz para os seus treinadores para que a gente discutisse. Ok, a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? Será que isso ainda condiz com o que a gente precisa pensar hoje? A gente pode adaptar isso de uma forma? A gente atende o seu formato de trabalho, a sua dificuldade, mas a dificuldade do outro também? Então, tudo isso foi um processo de construção, em especial com os treinadores, né? Mas com as instituições para que a gente pudesse fazer com que isso desenvolvesse de forma melhor. Então, hoje a gente tem esses planos de ação, né? A gente tem essa estrutura na base bem estabelecida, tanto no masculino quanto no feminino, tentando sempre amplamente desenvolver o máximo de realidades possíveis, né? Então, essas regras elas não atendem somente o meu filiado que já está num nível financeiro A, mas atende também o meu filiado que está ali iniciando um projeto, que está ali com as dificuldades dele de captação, mas que por essas regras ele consegue nivelar o jogo às vezes, ele consegue proporcionar um desenvolvimento mais bem organizado, mais bem estruturado. Então, isso foi uma ação dentro do voleibol de base que se mostra em várias medidas, e hoje a gente, inclusive, sofre com isso, em certa medida, no CBS, porque nós temos muitos atletas de outros estados vindo para cá, que estão sendo desenvolvidos pelos clubes de Minas Gerais, e aí quando a gente vai jogar no CBS, a gente acaba tendo dificuldade. Então você vê muito atleta de clube de Minas Gerais representando as seleções de todos os estados, né? E aí eu fico feliz de ver essa dificuldade lá em cima, porque ela é criada aqui dentro, porque eles são, na verdade, desenvolvidos dentro do nosso estado, né? Então, isso foi uma dificuldade criada e que o próximo passo é tentar fazer isso não ser uma dificuldade mais. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Na base, é parte do que a gente vem fazendo, né? E no adulto, cara, é proporcionar que a gente consiga aumentar a pirâmide de baixo do adulto. O que é a pirâmide de baixo do adulto? A transição. A gente tem muito atleta que morre ali na transição porque não tem um projeto perene com uma ideia consolidada para que esse atleta se permita desenvolver em alguns anos. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um atleta, vou dar um exemplo que para mim assim é fantástico, o Pietro, que é um central do Praia Clube, que veio da base do Sada Cruzeiro, que inicialmente, se não fosse conduzido para um projeto como o do Praia Clube, que tem solidez, não só financeira, mas administrativa, estrutural, talvez ele pingaria ali por alguns anos entre clubes de Liga B, de Liga A, e é um rapaz que pôde, nesses últimos 3 anos, estar presente num projeto de Liga A bem consolidado, com todo o potencial para crescer, e em alguns jogos agora deste ano, ele já é o maior pontuador da equipe. Ou seja, o processo de transição, e igual dele tem outros, tem o Matias que joga no Blumenau, tem o Pedrinho, levantador, tem muitos outros que se beneficiaram desse processo de transição com parceria entre os nossos clubes e que acabou por se tornar um meio de transição interessante. Agora, isso hoje ainda é uma ação pequena. Por quê? Porque a gente precisa iniciar pequeno. Todo processo ele precisa sofrer críticas e sofrer análises por um tempo para que ele sofra adaptações e alterações e ele possa ser massificado. Então, esses pequenos processos que foram construídos no adulto aí agora, né, de parcerias entre clubes para que uma base de um determinado clube que tem ali um investimento legal até o seu sub-19, sub-21,
possa ser encaminhada também com qualidade, né? Não necessariamente mantida naquele clube, mas mantida em um projeto que é parceiro, um projeto que também tem ali uma abertura para essa discussão, para essa troca entre instituições. Fazendo isso, a gente consegue consolidar melhor esse processo de crescimento do atleta do adulto. Porque hoje a gente pensar no adulto meramente como Superliga é tapar os olhos para o que a gente precisa daqui 5, 10 anos. Porque hoje o que está no nosso sub-19 é o que vai ocupar esse lugar daqui 5, 10 anos. Então, se a gente não tiver um processo de preocupação com isso, a gente, infelizmente, vai chegar em alguns pontos que a gente vem chegando agora, em certo ponto, de não ter disponível no mercado aquilo que a gente precisa. Então, daqui a pouco a gente vai ter poucos, né, jogadores em determinadas posições ou jogadores com baixa qualidade, porque essa parte de baixo da pirâmide ela foi simplesmente desconsiderada. A gente precisa ainda manter essa massificação na transição, até para que as pessoas ali de cima consigam pensar com maior possibilidade, né? Uma coisa que o desporto universitário americano traz é exatamente isso. Se você parar para pegar o bowl de atletas que o desporto universitário americano apresenta para os projetos adultos, absurdamente maior do que qualquer outro lugar do Absurdo. mundo. É, Absurdo, verdade. absurdo. Então, Total. assim, por que que você consegue sempre ter ali ponteiros de força? Você consegue ter ali bons levantadores dos Estados Unidos? Porque você vai olhar ali num meio onde você tem milhares e todos desenvolvidos em um mesmo processo, em uma mesma ideia de desenvolvimento. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa preocupar dentro do nosso voleibol. Dentro dessas relações que a gente comentou no início, e uma que é muito impactante na minha vida, com o professor Rubim, Roberley Leonardo, ele trouxe dentro do curso internacional, o evento internacional que a gente fez, o Feijão, inclusive foi um dos nossos palestrantes e nos auxiliou muito dentro desse Baita processo. honra. Ele trouxe para a gente o processo de transição na Polônia e como ele era realizado das categorias sub-19, trabalhando já nas ligas superiores, mas com atletas selecionados e tudo. Ou seja, existe um cuidado com a transição desse atleta, um cuidado maior, um cuidado com dar não somente volume, mas dar qualidade no processo desse atleta, né? Não manter esse atleta somente como um coadjuvante dentro do processo, mas transformando esse atleta como realmente um protagonista dentro do processo de transição. Então, se eu entender que só existe base, existe adulto, esse processo de transição, ele é uma gray area. Ninguém mexe nela ali, né? Então a gente precisa entender que existem esses três processos e que eles impactam tanto da saída da base quanto na entrada do adulto. Então esse meio do caminho é onde realmente a federação precisa e vem tentando entender como ela pode impactar positivamente. E aí alguns dos processos como essa articulação com os clubes, o mostrar para os nossos clubes a importância disso, porque no fim das contas, Peter, o que impacta isso diretamente é o quê? Investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de grandes estruturas, e para fazer esse investimento, elas precisam entender e ver valor. E aí o papel das federações é mostrar valor, é mostrar esse processo, é tentar auxiliar na condução desse processo e mediar essas grandes forças que vão impactar de fato dentro desse processo. Cara, Feijão, É, ah, eu não. duas coisas aqui Impressionante, que eu cara. escrevi aqui, ó. Sensacional. Cara, a Espetacular. federação faz o seu planejamento e ouve os treinadores, trabalha em conjunto com os treinadores. Veja que ideia mais revolucionária, Revolucionário, exatamente. né? Nossa, que revolucionário. Vou ouvir as pessoas que estão diretamente envolvidas no processo, cara. E falando em treinadores, e eu já passo pro Feijão, tá muito claro para mim, todas essas ações multifacetadas para o crescimento do esporte. E antes de passar para o Feijão, uma última pergunta rapidinho é: Uhum. vocês têm na federação alguma ação direta para os treinadores em si? Hoje, a federação, na verdade, desde o momento da pandemia, essa foi a primeira ação que eu trabalhei dentro da federação, quando a gente parou o processo
de competições, né? O Tomás veio para mim e falou assim: olha, existe um processo também dentro do trabalho das federações que é muito importante, que a gente tem uma demanda grande e que pode ser interessante agora, mas a gente precisa entender como que a gente tem que fazer, que são os cursos de formação, os cursos de nível de treinadores dentro da CBV. E que naquela época estavam totalmente paralisados, porque o formato desses cursos era um formato totalmente presencial, né? Demandava 80 horas e tudo. E Uhum. aí, o primeiro desafio que eu tive foi de sentar com dois caras que, para mim, assim, são quase que pais dentro do voleibol, que foi o Rubinho e o Marco Lerbach, para a gente poder tentar entender como que a gente podia apresentar um novo formato de curso. E aí eu vim e estudei muito desses novos formatos, as novas plataformas que hoje já são realidade, na época nem eram tanto, né, do Zoom e tudo mais, como que a gente conseguiria atender às demandas da confederação dentro desse processo de capacitação dos treinadores, maximizando e potencializando esse processo de aprendizagem, diminuindo a quantidade de horas presenciais que a gente precisava ter, porque isso não era a realidade da nossa vida. E aí eu fui escrevi, junto com estes dois, o primeiro projeto de curso híbrido de treinadores dentro do país. Os primeiros 4 cursos híbridos que foram realizados na pandemia foram capitaneados pela Federação Mineira de Voleibol. 2 cursos, 2 turmas de nível 2 e 2 turmas de nível 3. E que essa demanda era tão latente naquele momento que nós zeramos essas turmas, nós zeramos 5 turmas, na verdade, num espaço de uma semana de venda Uau. desses cursos. Foi assim, absurdo. Mas porque a gente trouxe uma mentalidade de curso que, para aquele momento, para mim não tinha esse viés, porque era a primeira vez que eu estava mexendo, mas muitos vieram trazer para mim que era, até certo ponto, inovadora. Que eu comecei a trabalhar com pessoas que são atuantes dentro do voleibol e que estão atuando no voleibol naquele momento porque elas estavam disponíveis. Então a gente teve ali Percy, a gente teve o próprio Ricardo Piscinin, a gente trouxe treinadores de tanto masculino quanto feminino que atuam fora do país para poder falar nesses cursos, pessoas que são ali, que trabalham dentro da base, pessoas que trabalham no adulto, e pessoas que estão atuando no momento, porque a mentalidade que eu tentei trazer para a federação e que aí isso comunica muito com esse grupo de treinadores que a gente começou a montar é que eu não posso formar um treinador nível 2 ou nível 3 agora com uma pessoa que não está dentro do voleibol, porque esse cara vai atuar dentro do voleibol nos próximos 5, 10 anos. Se eu falar com esse cara um conhecimento de 10 anos atrás, eu não estou atuando com esse cara. Eu não estou trazendo nada para esse cara que impacta de forma positiva. E aí a gente conseguiu juntar bons grupos de treinadores, bons grupos de instrutores para impactar positivamente dentro desses cursos. E hoje, nacionalmente, eu acho que a Federação Mineira é uma das que lança um curso de treinadores, ele se esgota muito rapidamente. Eu até hoje, desde 2021, 2020, na verdade, do segundo semestre de 2020, não tive nenhum curso de nível da federação que não atingisse a sua capacidade máxima. Nós já tivemos, e eu tenho constantemente, porque como sou eu que organizo diretamente os cursos, então assim, meu celular direto tem gente. Quanto que tem o próximo nível 2 de Minas Gerais? Porque eu quero fazer em Minas Gerais. E gente do país inteiro. Então a gente consolidou naquele momento o desenvolvimento, né, no curso de treinadores e conseguiu fortalecer isso ao ponto que hoje ele já é uma referência dentro do país. Essa é a nossa principal ação. Uma ação indireta, Peter, e aí isso é uma coisa muito pessoal para mim, por ter entrado no voleibol tardiamente, né? Eu não vim do voleibol, eu vim da parte administrativa e da parte de gestão, mas eu não fui atleta de voleibol, não fui treinador de voleibol. Eu tenho um respeito muito grande pelos atores que são de fato os mantenedores do que a gente chama da modalidade. É, então, eu nunca deixo de ouvir ninguém. Então, meu telefone, as nossas reuniões, todas são de forma muito colaborativa. Eu tenho que deixar claro para eles e deixar muito bem estruturado o que é a visão da federação em relação àquilo que é trazido. E eu preciso defender isso do ponto de vista institucional. Mas eu não posso deixar de ouvir ninguém, não posso deixar de agir com ninguém.
Então, hoje, esse canal aberto com os treinadores é um ponto muito positivo dentro do trabalho realizado na federação. E esse trabalho diretamente do desenvolvimento dos treinadores a partir dos cursos é um impacto positivo nas gerações de treinadores que nós temos por vir nos próximos anos, né? E isso são coisas que já são realizadas. Em outros momentos houveram também ações pontuais com treinadores indo para o interior para poder fazer pequenas clínicas e tudo. Hoje a gente tem um dificultador muito grande em relação a ter essas pessoas presentes aqui, porque, graças a Deus, as pessoas que trabalham conosco e que são grandes parceiros nossos estão envolvidos em vários projetos. Então, quando a gente tem uma possibilidade, a gente busca ainda, né, trazer essas possibilidades de desenvolvimento. Mas uma coisa que é feita anualmente e que é feita de uma forma muito bacana hoje ainda são os cursos realizados e organizados pela federação. A gente teve uma possibilidade, inclusive, de organizar um curso internacional, como eu disse, que o Feijão foi um dos participantes, e eu acho que a gente reuniu ali uma classe de treinadores da melhor prateleira possível, não Foi só nacional, como os maravilhoso. internacionalmente, né? Os participantes que ali estavam, poxa, só gente fera, Eu né? quero comprar o Não, ingresso pro próximo, hein? é, Me manda o link pro muito, A gente ingresso tem pro que fazer próximo que eu mais um desse, muita Robinho. gente, cara. vou Todo mundo assistir, me quero cobra, participar. Feijão. Nós vamos, uma Ah, hora a gente vai fazer. não, Eu, esse eu, curso eu- foi Quando você espetacular, falou cara. dos cursos, depois que a gente terminar de gravar, eu tenho uma sugestão para te dar. Mas a gente fala sobre Perfeito. isso depois. Vamos falar Boa. assim. Não, só reiterando aí esse lance do curso que foi muito legal, foi uma iniciativa, logo que bateu a pandemia, a gente começou a se movimentar, né? Nós Hein? técnicos, inclusive eu e o Peter, a gente começou a entrar em contato entre si lá naquela época, fazendo os calls lá com um monte de treinador, e aí vocês organizaram aquele curso que foi fantástico mesmo. Robinho, a minha última pergunta em relação à Federação Mineira é uma correlação que eu quero fazer com as suas outras experiências com grandes eventos. Então, você, pô, Sim. organiza JUBs já há mais de 10 anos, participou da Olimpíada, participou do World University Games, todos esses grandes eventos, como essa sua experiência te ajuda nas experiências com a Federação Mineira? Feijão, assim, como eu sempre tive uma formação múltipla, né? Eu sempre busquei múltiplos conhecimentos, eu nunca me ative a uma única área de ação, área de gestão. Eu sempre entendi que tudo isso podia migrar de uma forma positiva, não somente nas minhas ações, mas na minha mentalidade, na forma que eu abordo as coisas. Então, por exemplo, eu escuto treinadores dentro do processo, porque eu já fui treinador, porque eu já tinha um entendimento de como eu podia auxiliar naquele processo, de como eu podia impactar positivamente naquele processo. Eu me preocupo com o atleta enquanto um cliente, porque eu já fui atleta. E eu sei o que que uma experiência dentro de um JUBS pode ser impacto positivo na vida daquela pessoa, independente dela dar continuidade ou não. Desde a pessoa que de fato é atleta e precisa ter a melhor condição, até a pessoa que aquilo ali é o ponto alto da vida dela e que ela vai lembrar daquilo e vai culminar em um pai que vai fazer com que os filhos pratiquem esporte na vida, porque tem uma experiência positiva muito grande. Então, assim, cada evento que eu faço traz novos desafios, traz desafios diferentes. Só consolidando isso, no JUBS eu coordeno modalidades completamente diferentes. Não necessariamente eu trabalho com voleibol, né? Eu trabalho às vezes com vôlei de praia, às vezes com handball de praia, às vezes eu trabalho com handball, já trabalho com lutas. Então, assim, o foco dentro desses eventos é o trabalho com a organização e gestão de competições esportivas. Então, o meu foco principal de aquisição de conhecimento sempre foi esse, independente do esporte que eu vier trabalhar. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, eu trabalhei com Taekwondo, um esporte que eu nunca pensei na minha vida que eu ia Que poder legal. trabalhar, e tenho hoje, né, um dos meus grandes professores de evento, o Mark Kaufman, que foi o americano que era o meu sport manager, é uma pessoa que é daquela modalidade e trouxe para mim alguns insights em relação à organização de evento que eu carrego para minha vida, em termos não somente de como fazer, de ferramentas a se utilizar, né? Para quem não conhece, dentro dos Jogos Olímpicos ou de eventos que tem broadcast, principalmente eventos internacionais, a gente trabalha com planilhas que a gente chama de DCS e DCAS, que são ações pontuais minuto a minuto.
Então, Caramba. essa organização e ética das ações e dos processos foi algo que eu aprendi com múltiplos eventos. Não foi uma Uhum. coisa que eu aprendi com um evento só ou com uma iniciativa acadêmica só minha, nem nada desse tipo. Foram coisas que eu fui vendo como isso impactava positivo e negativamente dentro dos eventos que eu trabalhava. Então, o trabalhar com eventos diferentes me traz muito essas perspectivas. E a perspectiva maior de todas, de participar de múltiplos eventos com players diferentes, porque um evento profissional FIVB, ele trabalha com players muito diferentes de um evento CBDU, de um evento CBDE, de um evento escolar menor, de um festival, de um evento da federação. Todos são nichos diferentes de populações que são afetadas. O principal que tudo isso me mostra é que a gente não pode ter uma única forma de ação. Tudo, absolutamente tudo, Interessante. é Muito bom. adaptado e adaptável. Ou seja, eu preciso trabalhar dentro das minhas realidades para melhor atender da melhor forma e da forma mais eficiente e eficaz possível. Então, eu preciso perceber os desafios como possibilidades de adaptação. E isso não é fácil, porque é aquilo que eu trouxe mais uma vez da frase do Nardon. Isso tira a gente da zona de conforto. Agora, a gente precisa entender que para tudo na vida a gente tem confortos e desconfortos. E às vezes a gente precisa aceitar os desconfortos de menor impacto para conseguir os confortos de maior impacto. Então, estar hoje posicionado em eventos nacionais e internacionais é um conforto de grande impacto para mim. É uma coisa que para mim tem um significado muito grande. Traz alguns pequenos desconfortos que eu já aprendi a lidar e percebê-los de forma positiva. E eu acho que muito dessa mentalidade veio por conta dessa participação em múltiplos eventos. Porque cada evento eu conheço pessoas diferentes, que trabalham de formas diferentes, que têm éticas profissionais diferentes, que têm metodologias profissionais diferentes, e eu busco sempre entender, analisar e tentar trazer para mim o que de positivo e de negativo eu vejo daquilo. Né? A gente sempre aprende muito pela observação, aprende muito por essa linha de ação. Eu posso sempre tirar do outro algo que eu quero acrescentar em mim, ou tirar do outro uma percepção que eu não tinha negativa sobre mim e que eu quero excluir. Às vezes eu vejo no outro um traço que eu não percebi em mim, e aí eu passo a excluir esse Caraca. traço, profissionalmente, pessoalmente. Essa análise ela é importante. Agora, isso vem de uma construção autocrítica muito pesada, muito forte. E isso não é fácil de se desenvolver. Eu sou aquele cara assim, eu trabalho em um jogo hoje como delegado, ou trabalho em um jogo como operador de videocheck, que era algo que a gente fazia. Eu chego em casa, esse jogo está passando um replay, eu assisto. Mas eu não assisto o jogo em si. Eu assisto o que os comentaristas falaram numa determinada ação que eu sei que foi impactante ali na hora. Eu procuro saber se naquele determinado ponto onde a gente teve que fazer alguma coisa, se aquilo foi perceptível no vídeo ou não. Se aquilo ali teve um impacto positivo ou Uhum. não. Então eu sou uma pessoa que gosto de ver e rever ações o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque acho que é assim que a gente traz uma possibilidade de desenvolvimento. E quanto mais eventos eu trabalho, quanto mais lugares eu posso trabalhar, maiores são essas chances de crescimento e de aprendizagem. É isso aí. Então, ó, nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Cara, eu tenho, quando, né, eu pensando nisso, porque eu já acompanho os quadros e tudo mais, eu tenho dois momentos que eu vou Boa. comentar rapidamente, porque são realmente pilares da minha estrutura, não só profissional, como pessoal. Primeiro, que foi um desafio gigante, que foi o desencarne da minha mãe. Eu Uhum. perdi minha mãe com 16 anos, eu morava nos Estados Unidos na época. Mas o processo da minha mãe, que foi por uma doença e tudo mais, foi um processo onde veio desde o meu nascimento. Então, minha mãe me preparou muito para isso. E eu sou muito grato. E aí, aquele momento ali foi um momento consolidador desses ensinamentos. Minha mãe sempre trazia muitas coisas para mim, né? Sempre falava, crio meus filhos para o mundo. Poxa, eu sempre a vida inteira participei de muitos esportes e muitas coisas. E eu percebi ali naquele momento o porquê disso, né? Porque eu Uhum. precisava seguir minha vida e seguir essas ações depois que minha mãe não estivesse ali. Então, ela me preparou para aquele momento. Tanto que eu segui nos Estados Unidos, que tinha sido uma promessa que eu tinha feito para ela, que se ela viesse a desencarnar, eu não voltaria. Então, ali foi o primeiro momento de uma grande decisão de vida que eu tive, né? Em 16 anos, acho que a gente não passa por nenhuma decisão de vida tão
bem consolidada como essa, e ali foi um ponto de virada muito grande para mim. E o segundo ponto de virada foi o nascimento da minha filha, cara. Porque o nascimento da minha Uhum. filha trouxe para mim uma perspectiva de humanidade, uma perspectiva de influência dentro do ambiente, influência dentro da comunidade, a necessidade de mais do que presente ser presença, a necessidade de ser um veículo positivo de ação dentro do ambiente que eu posso impactar. Mais do que querer mudar o mundo, eu tenho que querer mudar minha casa, eu tenho que querer mudar meu bairro, eu tenho que querer Uhum. impactar positivamente aquilo que eu tenho ali no meu dia a dia. E minha filha trouxe isso para mim demais. Minha filha me ensina, me ensinou e me ensina todos os dias de forma muito bonita, né? Então foram dois momentos que com certeza eu nada teria atingido, lugar nenhum teria chegado se esses momentos não tivessem sido parte importante dentro da minha vida. Boa. Show. Uau, muito legal. É, Então, vamos lá, próxima pergunta. Aê, hoje caiu pra mim, beleza, momento nerdola. o momento nerdola é Momento dele, ele nerdola gosta, ele é gosta. meu, yes! Robinho, é, quais são seus livros preferidos, livros de cabeceira ou alguma coisa que você esteja lendo nesse Ó, momento? neste momento, eu ainda não estou lendo, eu vou iniciar um livro, na verdade, já está preparado ali, mas porque eu estou com um momento agora bastante conturbado, mas que é o livro Onze Anéis. Esse é um livro Opa! autobiográfico que eu tenho muita vontade de Mais, ler. Espetacular, cara. mais uma pessoa que Ainda não citou Os li, Anéis. mas é um livro que eu tenho muita vontade pela pessoa, né? Uhum. Pelo o ídolo que eu tenho em Phil Jackson e na forma dele de valorizar as Espetacular. pessoas, porque eu acho que isso é chave para qualquer coisa na vida. Eu ainda vou ler o livro do Peter, isso aí é uma coisa que eu coloquei todas as vezes que eu escuto no podcast, eu falo, eu preciso ler o livro do Peter. Mas as minhas escolhas, cara, são escolhas tão diversificadas quanto são essas, né, a minha atuação profissional. Então, eu tenho dois livros que foram livros que eu li há muitos anos na minha vida, mas eles estão sempre aqui. Eu tenho um escritóriozinho dentro da minha casa, e esses livros sempre estão marcados para eu poder ler por inspiração de tempos em tempos. Eu já os li para adquirir conhecimento e hoje eu leio mais por inspiração, que é o Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury, porque eu Ó, acho, eu Augusto Cury é venho de uma sensacional. sensacional, e eu acho que assim, eu venho de uma escola que muito cedo compreendeu aquilo que nos Estados Unidos já é uma realidade consolidada, que é a necessidade de trabalhar o ser humano mais do que só o aluno, que é trabalhar com as habilidades socioemocionais, que é desenvolver pessoas mais resilientes, pessoas com um senso de empreendedorismo. A gente fala da palavra empreendedorismo muito por viés somente administrativo, mas empreender é colocar qualquer ideia e vontade que você tem em ação, é transformar em ação uma ideia. Então, ter esse viés, ter essa vontade, desenvolver essa vontade, é algo muito fantástico e que eu comecei a ler esse livro quando eu me tornei pai, porque tudo que tinha pai na capa eu lia. E é um livro muito fantástico e que, vez ou outra, eu me pego olhando, né? E vendo para buscar informações e para buscar, né, relembrar conhecimentos. Então, esse é um livro que eu tenho na minha cabeceira. E um livro que eu indico para todo mundo que trabalha com gestão, cara. Porque eu acho que, assim, a gente precisa entender, em especial gestão esportiva, porque a gente tem muito do esporte, um viés de pensar no esporte somente como esporte, promoção de saúde e tudo mais, mas esporte é um entretenimento muito poderoso. Esporte gera uma carreira de influência muito grande nas pessoas. Então, você pegar ídolos que a gente tem aí da parte cultural, de música, de grandes filmes, novelas e tudo, ídolos esportivos fazem parte de uma grande camada da nossa sociedade. Então, se a gente não entender isso e não tentar trabalhar e potencializar por isso, a gente acaba perdendo grandes oportunidades. E um dos caras, um dos gestores que trouxe para mim essa mentalidade de visão do entretenimento e de compreender tudo como um espetáculo, de entender que eu preciso trabalhar um espetáculo. É o Robert Iger, que foi CEO por 15 anos do Walt Disney. Então, ele escreveu esse livro depois dessa primeira passagem dele, entre 2015 e 2020, no grupo Walt Disney.
foi o cara que encabeçou as compras da Marvel, as compras ali da Pixar, né? Grandes mudanças dentro do universo da companhia Disney, né? Não somente dos parques temáticos, mas da companhia Disney. E esse livro, Onde os Sonhos Acontecem, ele fala um pouco disso. E ele voltou agora, retornou agora em 2022 Uhum. como CEO da companhia mais uma vez. E assim, a necessidade de trazer brilho nos olhos para as pessoas. Eu acho que isso foi muito impactante para mim enquanto gestor, de eu entender e compreender que as pessoas que estão comigo, os agentes, né, consolidadores das ações, essas pessoas precisam compreender valor nas coisas, elas precisam ter brilho nos olhos, elas precisam compreender que aquilo ali impacta os outros, porque senão vão ser só meros repetidores, e meros repetidores não geram valor, não constroem coisas maiores. Então, dentro desse âmbito aí, são grandes impactos que eu tenho. Qual que é o nome dele mesmo, Robinho? Desculpa. Onde os sonhos acontecem, do Robert Eager. O Feijão já tá, pra quem tá vendo no YouTube, o Feijão já tá ali na Amazon, já, ó. Eu tô comprando o livro Já tá agora. comprando o livro agora. Qual que Eu é o sei, eu título? Qual conheço. que é o título em inglês? É Where Dreams Come True, é Cara, isso? isso. Deixa eu ver se eu Robert. tenho ele aqui. Robert Eu Eager. tava brincando, mas o Aqui, cara ó. tá comprando mesmo, cara. De verdade. Eu também vou, já assim que terminar a gravação, eu vou mandar ver. É muito interessante, cara, porque ele traz a perspectiva dele. Ele começou como um executivo da ABC, da extinta ABC, e aí, quando o grupo Walt Disney comprou a ABC, ele foi ganhando alguns papéis ali, encabeçando alguns processos importantes dentro desse grupo, né? Mas veio a se tornar em 2015 o CEO, e aí foi onde ele implantou ali grandes ideias. Ele tem algumas frases que eu acho muito fantásticas, assim, que ele vem trazendo para você, de que os desafios vão ser apresentados e a gente não tem que se culpar com aquela síndrome de impostor às vezes, do tipo, eu vou dar conta de fazer. Não, ó, foi colocada uma missão para mim. Essa missão ela existe. Eu tenho já as coisas que eu tenho condição de fazer e eu tenho as coisas que eu preciso aprender. Então eu não posso ter medo de aprender essas novas coisas, eu não posso ter dúvidas sobre aquilo que eu já sei. Então, isso me ajudou muito nessa minha postura de gestão, de compreender que, ok, eu posso pegar esse desafio, eu realmente vou ter um desconforto e vou ter que buscar mais conhecimento, mas o que eu tenho aqui é muito poderoso. E o que eu tenho capacidade de trazer é muito poderoso. Então, ter essa consciência trouxe para mim uma assertividade em alguns pontos da gestão que foi muito importante para mim. Na verdade, eu vou comprar esse livro em português. Eu vou pro Brasil daqui. Hoje é dia. 21. é, Hoje é dia 21 de novembro. Esse episódio está indo ao ar dia 9 de dezembro. Eu vou pro Brasil amanhã. Eu vou É. comprar, eu vou comprar esse livro aí no Brasil em português. Espetáculo. Robinho, Muito bom. a Hum. próxima pergunta é a seguinte: quem são os seus mentores? Feijão, essa pergunta me pegou muito na hora que você colocou, porque eu acho que eu nomear as pessoas seria muito injusto da minha parte, Uhum. porque todas as pessoas que passam na minha vida me ensinam, todas as pessoas Boa. me dão uma mentoria de alguma forma, sabe? Eu aprendo muito com as pessoas que são meus líderes e meus liderados. Dentro da minha família, eu tenho mentores fantásticos. Eu tenho dois irmãos muito mais velhos que eu. Um é 10 anos mais velho que eu, o outro é 9 anos mais velho que eu. E com meus pais e com eles, eu aprendi muito da minha vida, muito do que eu tinha condição de fazer e do que eu tinha vontade de fazer. E aí, para não deixar de falar de alguém, eu escolhi uma pessoa que ela é muito especial na minha vida, que é o professor Gustavo Lara, que ele é meu coordenador. Hoje eu ainda trabalho dentro de uma escola particular, que foi a escola onde eu estudei a minha vida toda, que é o Colégio Magno Agostiniano, aqui em Belo Horizonte. Uhum. A escola que eu escolhi para minha filha estudar. Então, minha filha estuda e vai para o ensino médio agora nessa escola. E é uma escola que há 35 anos ela impacta na minha vida. Ela foi escolhida Caramba, pela minha mãe legal. na época que era Colégio Santo Agostinho ainda, e aí passou por uma migração. E o Gustavo Lara, quando eu cheguei, já estava lá. Ele foi Uhum. meu professor no maternal e depois foi
um coordenador de esportes na escola a vida inteira, então enquanto eu era atleta, era a pessoa para quem eu tinha que procurar. Depois, quando eu vim buscar estágio, foi a pessoa que abriu as portas para mim, quando eu não era ninguém ainda, né? Estava ali iniciando a faculdade. E aí depois foi quem me deu minha primeira oportunidade como treinador de fato e abriu essas portas. Hoje tem 16 anos que eu sou treinador dentro dessa escola. Caramba, Então, é uma legal. pessoa a quem todas as vezes que eu precisei esteve lá e está lá sempre. E foi uma pessoa que, em um discurso dele uma vez, né, sentado conosco, ele tem um viés da espiritualidade muito importante também, não só pela escola, que é uma escola, né, de viés católico e tudo, mas também por ele pessoalmente. E ele foi uma pessoa que trouxe para mim um exemplo que foi muito interessante, apesar de eu não ter tido assim, uma formação espiritual dentro da minha família, sempre foi muito amplo isso. Hoje eu já tenho uma orientação, mas por minha conta própria. Ele trouxe para mim um exemplo que me impactou muito na minha ideia de gestão, que foi quando ele fez um comentário em uma das reuniões que o mais importante para a gente era compreender os parâmetros da gestão e da liderança positiva e servidora. E aí ele deu o exemplo de Jesus, que era um líder servidor, que era um líder que o objetivo dele, mais do que atingir um objetivo, era criar o melhor ambiente para que todos que estavam ali atingissem os seus objetivos. Porque o impacto do grupo, o impacto dos multiplicadores, ele é muito maior do que de uma única pessoa. Então, ser um líder servidor, e o maior exemplo que a gente teve na história, possivelmente, é um dos maiores exemplos, foi Jesus, onde trazer o exemplo e potencializar o que de melhor as pessoas têm é o melhor caminho. Então eu sempre busquei isso para mim, com os meus líderes e os meus liderados. E aí, anos depois, o Mark Hoffman, que foi o meu Sport Manager no Rio, 2016, ele trouxe para a gente uma realidade muito humbling, de tipo, Uhum. quem toca os jogos, quem organiza os jogos, não são os coordenadores, são os voluntários. Porque nós temos só 12 coordenadores em uma modalidade e são 96 voluntários. Então, quem Caramba. faz o negócio acontecer são os voluntários. Quem está ali no Os dia a que estão dia, servindo, é é isso. exato. E se eu não servir a essas pessoas, que motivo que elas têm de estar ali? Que vontade elas têm de estar ali? Se eu não chegar num jogo de Superliga enquanto delegado e eu não mostrar o valor para aquele cara que está ali no placar, aquele cara que está ali de boleiro, não mostrar a importância do que ele está fazendo, não incutir valor naquela função que ele tem, que motivação que esse cara tem para dar o melhor dele? E eu, enquanto gestor, preciso do melhor dele. Só que eu posso escolher entre cobrar o melhor dele ou eu posso mostrar para ele a necessidade do melhor dele, o impacto Olha, do melhor dele, o impacto do ele estar ali naquele processo, da importância dele naquele processo. Então, Uau. olha, ele trouxe isso para mim, professor Costolani. espetacular. Espetacular. Eu anotei o nome dele aqui. Sabe E que é falando como de liderança, né? sabe como para quem tá assistindo no YouTube, o Feijão não consegue tirar o sorriso do rosto. É, como Robinho, como alguém de fé que eu também sou, e juntando isso, essa experiência que eu tenho da minha vida, e ouvindo esse cara que tá aqui do meu lado falar sobre liderança o tempo inteiro, e Imagina. aprendendo Quase muito, nem falo. é, cara, isso dá um quentinho no coração, sabe? Ah, bastante Dá um mesmo. quentinho no coração. Falou de dois pilares da liderança lá, segundo a minha teoria, que é a positividade e servir. Muito bom. É Muito bom. isso. Robinho, você é todo poderoso por um instante e mas o seu poder se estende ao mundo do esporte apenas. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que seria? Cara, o olhar dos grandes líderes, porque eu queria que eles tivessem uma mentalidade de que clientes não são apenas os mantenedores financeiros daquilo ali. Clientes são todos que são impactados por aquilo ali. Então, o meu público é um cliente, o meu atleta é um cliente, as pessoas que trabalham em um jogo são clientes. Essa mentalidade eu adquiri ela nos Jogos Olímpicos, porque eles têm isso muito estabelecido. Quem são os clientes que são impactados pelo nosso serviço?
E eu queria que as pessoas que financeiramente podem impactar o nosso esporte percebessem isso, porque pequenas coisas geram grandes impactos. E aí, às vezes, o Michael Jordan fala muito assim, né? Quando as pessoas perguntam, poxa, por que que você joga naquela intensidade que você joga? Ele fala assim, porque eu tenho a consciência de que todo dia uma pessoa vai ali a primeira vez. Então, se o grande gestor tiver essa consciência, ele vai fazer Correto. um investimento um pouco melhor para a experiência do cliente dele. E os grandes gestores, os grandes as pessoas que impactam de fato o esporte, são as pessoas que entendem isso. Porque um Super Bowl não tem a notoriedade que ele tem à toa. É porque é uma experiência única de vida. Uma Copa do Mundo não tem isso à toa. Os Jogos Olímpicos não tem isso à toa. Porque o ambiente serve ali de uma forma inspiradora, não somente para quem participa ou para quem assiste, mas para todo mundo. Eu lembro claramente, eu fui afortunado o suficiente que a área que eu coordenava dentro do Rio 2016, que era a área de informações esportivas, é uma área que veicula material para todo mundo. Hum, Então, a distribuição dos on-venue results e de todos os relatórios que eram proferidos, tanto em venue de competição, quanto no dia a dia, venue de treinamento, todos eram impactados pela minha equipe. A minha equipe fazia a formulação e reorganização desses documentos para o envio para as pessoas. Então, eu tinha na minha credencial acesso a todos os lugares, inclusive a Vila dos Atletas, dentro dos prédios dos atletas. Então, eu fui impactado por essa inspiração dos Jogos Olímpicos de uma forma muito fantástica, cara. Ao ponto de eu entender o porquê que aquilo ali é tão fantástico, por que que as pessoas se doam tanto. Eu chegava alguns dias, dormia 3 horas e já voltava para aquele evento, porque a nossa competição iniciava tempo, né, de relógio 8 horas e a última luta era 23h15, com protocolo de Sports Presentation, com outras coisas, Caramba. com reunião de briefing e debriefing. A gente chegava ali, tipo, 5, 6 horas da manhã, saía depois do debriefing 1 hora da manhã. Então era o tempo de eu chegar, puf, dar uma deitada e já acordar para trabalhar ali daquele jeito. E aí, o que que faz a pessoa de fato se doar desse jeito? Abrir mão desse conforto, da alimentação ali corretinha no dia a dia, da qualidade de sono. É essa inspiração. É entender o papel dela naquilo ali. É entender o impacto dela naquilo ali. E eu queria que os grandes, né, os grandes impactadores financeiros dentro do nosso processo do esporte compreendessem isso. Porque aí talvez eles iam ver que não necessariamente grandes investimentos, mas investimentos corretos, investimentos bons, são importantes e vão impactar a perenidade do nosso esporte. Porque eu sempre entendo muito essa palavra de perenidade, da gente fazer aquilo ali virar rotina, a gente fazer aquilo ali virar um impacto longevo. Isso é importante, né? E eu acho que isso a gente ainda tem pouco, tem melhorado, mas ainda tem pouco. A gente pode impactar melhor ainda. Puta, outra resposta para drop the mic. Muito bom. Espetáculo. Robinho, agora entrando um pouquinho mais na parte mais pessoal, você tem algum Uhum. arrependimento? Zero, zero. Porque, Feijão, eu cheguei num ponto hoje de compreensão pessoal que até as decisões erradas que eu tomei dentro da minha vida formaram o que eu tenho hoje. E se eu não for orgulhoso do que eu tenho hoje e esperançoso com o que está por vir, eu perco o propósito. Então, tudo que Muito eu bom. passei, até de ruim, não me arrependo de nada, cara. Porque até as decisões erradas me trouxeram aqui. Me trouxeram para esse momento. Às vezes elas atrasaram um pouco um processo que naquele momento eu não ia estar pronto. E aí elas me trouxeram para nos momentos certos eu ter as oportunidades certas para me levarem para os caminhos que eu tenho condição de levar, condição de ir. Então, eu hoje Muito sou bom. muito grato a isso. Então, zero arrependimentos, mesmo das coisas ruins e erradas que eu tive ao longo da minha vida. muito Perfeito, bom. muito Uau. bom. Baita lição. Vamos virar a moeda. Orgulho. Do que você mais se orgulha? Cara, da minha filha. Porque eu hoje enxergo na minha filha a consolidação de muitos valores pessoais, profissionais que eu tenho, e eu vou vendo ela moldando a personalidade dela,
e eu acho muito espetacular, que eu vejo traços positivos e negativos que eu já consegui trazer para a vida dela, mas que até os negativos eu tenho um orgulho de eu falar assim, cara, como que o exemplo, né, a gente fala que a palavra ajuda, mas que o exemplo arrasta, né? Arrasta. E assim, eu vejo hoje as dificuldades que a minha filha tem, mas eu vejo a resolução que ela busca. E eu falo, cara, que fantástico. E aí eu percebo que às vezes aquilo ali teve um insight que eu trouxe, ou algo que ela me viu fazendo. Pô, eu tive um exemplo esse final de semana, vou dar esse exemplo rapidinho. Era um fim de semana de feriado aqui no Brasil, na sexta-feira, e a gente tinha duas competições aqui, dois estaduais acontecendo ao mesmo tempo, porque eu sou maluco e eu coloquei dois estaduais acontecendo ao mesmo tempo. Enfim. Aí minha filha me ligou e falou assim: pai, esse final de semana é um fim de semana de eu ficar com você, porque eu sou divorciado da mãe dela, então a gente compartilha os finais de semana, né? Aí eu falei assim, filha, ótimo, mas esse final de semana o papai está trabalhando, porque não era um final de semana para ela ficar comigo, mas como a gente tem essa liberdade de escolha, ela queria ficar comigo. Aí eu falei assim, o papai está trabalhando, né? Então, o papai vai precisar ir para o Minas, vai precisar organizar algumas coisas e tal. Aí eu falei assim, não tem problema não, eu vou com você. E eu ganhei a melhor placarista da história da Federação Mineira de Que Voleibol. legal. Com um Muito bom. sorriso no rosto, ela ficou ali e me ajudou a catar a bola e me ajudou a organizar documentos. E eu falava com ela, falava assim, filha, eu tenho que sair 6h30. Ela só falava assim, você me acorda 5h30? Acordo. Eu levantava, dava um beijo nela, ela sem preguiça ia lá, tomava o banho, arrumava as coisas, saía comigo. Tava na hora, ó, filha, não vai dar para sair para almoçar agora? Não, tô bem, tô tranquilo, trouxe um biscoitinho aqui. Então, assim, Que eu legal. vi ali uma ética e uma vontade que me deu muito orgulho, cara, porque era dela. Que Eu legal, só cara. falei com ela que assim, ó, você pode ficar em casa, né? Não tem problema nenhum. Minha filha tem 15 anos, né? Pode ficar em casa, pode ficar dormindo até mais tarde. Depois, qualquer coisa, eu chamo o Uber e tal. Ela, não, quero ir com você. E esteve comigo ali o tempo inteiro. Então, assim, me dá muito orgulho isso, cara, de perceber essas coisas, de ver minha filha impactada positivamente por esse processo. Isso é um orgulho muito grande que eu tenho na minha vida. Porra, sensacional. E, pô, isso aí é um belo de um reflexo do pai que você é, cara. Então, Oh, parabéns, parabéns. De obrigado, verdade. obrigado. Sempre tentativa e erro, entendeu? Muito bom. E agora é uma coisa que ninguém sabe, um segredo aí do Robinho. Ninguém sabe que o Robinho. Também é gente. E o Robin também erra. Todo mundo acha que você é É, robô? Tô brincando. É, que o Robin também se machuca, que o é, Robin também precisa de descanso, que o boa. Robin precisa de tempo com a família dele, que o Robin precisa de tempo para se dedicar para coisas pessoais, para os Uhum, hobbies dele, para projetos pessoais, que o Robin ainda é um sonhador, né? Robinho é uma pessoa de 38 anos, que tem uma filha de 15, que muitas coisas no caminho foram atropeladas, mas que nem por isso eu deixo de ter uma visão lá na frente. Eu tenho muito claro o que que eu quero para mim. Eu não cheguei lá ainda, mas eu respeito o tempo e os processos dessas coisas. Só que às vezes as pessoas esquecem disso, né? Na vontade do se resolver. E aí, como eu tenho isso muito claro para mim, muitas vezes eu sou muito prático com as coisas. Então aí as pessoas às vezes confundem isso. Ah, o Robinho é grosso. Ah, o Robinho uhum. fala forte. Não, o Robinho é muito claro daquilo que ele quer e daquilo que ele tem condição de fazer. E às vezes as pessoas esquecem isso. Eu brinco muitas vezes, né? Alguns me mandaram. Ontem também foi feriado aqui no Brasil. E aí ontem eu falei, não, vou tirar o tempo para passar um tempo com a minha esposa. E aí eu tenho dois celulares. Quem me conhece sabe que eu tenho dois celulares. Um celular é profissional, um celular é pessoal. Porque o profissional, a hora que eu não quero, eu largo ele. Eu largo e ninguém vai me achar ali. Boa. E aí, às vezes, as pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem que eu também preciso desse momento de sumir, às vezes, né? A gente está discutindo aí no Brasil a escala 6x1. Eu não sei desde quando eu trabalho na 7x0. Então, assim, é, a gente Muito precisa bom. lembrar isso Trabalha. às vezes. Olha, eu vi o bicho trabalha, viu, velho. É Nossa, isso. É, cara. É. Vamos então agora uma camada mais profunda ainda, mais pessoal uhum, ainda. Completa a frase pra mim. Família é? tudo. Não tem nada que eu faça da minha vida que não tenha minha família à frente. E se tiver qualquer coisa que precisa passar à frente da minha família, eu vou repensar se eu devo fazer e se aquilo é importante para mim ou não.
Poderoso. Simples e direto, Forte e poderoso. poderoso. Exato. E na mesma linha, Robinho, o esporte é. Cara, o esporte é possivelmente a maior paixão que eu já tive na minha vida. Porque se eu aceito alguns desconfortos e se as pessoas que estão comigo precisam entender algumas coisas sobre mim, né? Sobre minha ausência, às vezes, sobre os sonhos que eu tenho. Tudo isso vem do esporte. O esporte trouxe para mim tudo que eu tenho, o esporte me deu 90% das habilidades socioemocionais que eu tenho na minha vida. O esporte foi o meu maior companheiro nos momentos difíceis, foi o meu maior motivador nos momentos em que eu precisei. Então, assim, eu transitei por vários meios, mas o esporte sempre esteve do meu lado. Não importa onde eu esteja, não importa o objetivo que eu trace, o esporte foi consolador ou ele foi um foco ali de tirar a energia, de direcionar a minha energia. Sempre o esporte foi meu companheiro. E isso é muito claro para mim dentro do meu âmbito familiar, porque lá de casa eu fui o único que de fato mexeu com esporte no âmbito profissional, né? Profissional. Uhum. Meus irmãos jogaram bola na escola e tudo, mas nada, não atingiram, né? Não jogaram nada nacionalmente, internacionalmente como eu fiz. E então o esporte foi o veículo principal na minha vida de muitas coisas. Tanto que eu estudei até o segundo ano do ensino médio para fazer engenharia. O meu objetivo era ser engenheiro por ter um pai engenheiro e tudo mais. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, e aí a minha professora de literatura americana, Mrs. Horn, ela fez para gente um essay que ela falou assim, que é o famoso que eu quero ser quando crescer. E aí a Hum, gente tinha que fazer um trabalho de job shadowing. E em Iowa não se tem muitas coisas, né, cara? Iowa não se tem muitas possibilidades. E eu morava numa cidade pequena de 2.000 habitantes, mas a minha mãe trabalhava dentro de uma faculdade. E aí ela foi e me levou para essa faculdade e falou assim: Ô Robin, já que você gosta muito de esporte, você é atleta de múltiplos esportes e tal, por que que você não vai no Sports Department dessa faculdade, né? E passa o dia lá, escolhe um profissional e tal. E aí eu fui seguir um profissional que era um coordenador de esportes dentro da faculdade, era um dos coordenadores de admission e tal, então assim, mexia com muitos atletas e tudo. E aí eu vendo aquele cara e vendo ele impactando positivamente, né? Famílias chegando para reunir com ele e tendo ali a vida mudada, os caras chorando porque iam ganhar uma bolsa, e aí os caras que já eram ali tendo uma relação com aquele cara forte, porque, pô, foi o cara que colocou eles ali dentro. Na hora que eu olhei, falei assim, cara, acho que eu quero fazer isso aí. Acho que eu quero fazer isso para minha vida. Eu acho que eu tenho condição, eu me toco com as pessoas e eu tenho condição de tocar pessoas. Então, aquilo ali foi muito positivo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu sentei com meu pai, né, com aquele velho receio de um pai que estava pronto para o filho voltar e ser engenheiro, e falei assim: Ó, pai, quero fazer engenharia, mais não. Ele é mesmo? O que que você quer fazer? Eu falei assim: acho que eu quero fazer educação física, porque eu tenho vontade de mexer com isso, isso e isso, acho que isso é legal. Ele falou assim: você acha que é uma área que você tem condição de crescer nela? Eu falei assim: eu acho que eu tenho. Eu falei assim: então vai com Deus. E aí eu segui. Então, o hum. esporte esteve na minha vida todos os momentos, dos mais fáceis aos mais difíceis, e eu, inclusive, em momentos muito difíceis, eu estava dentro do esporte, né? O dia que eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe, eu estava voltando de um jogo, nos dias difíceis, eu tinha sempre ali momentos de esporte na minha vida que me trouxeram para cima, me trouxeram, né, me relembraram valores que o esporte trouxe. Então, isso para mim sempre foi muito importante, e até por isso minha filha tem esporte na vida dela desde os 6 meses de idade. 6 meses de idade, ela entrou na primeira piscina e hoje, com 15 anos, joga voleibol e tem esporte na vida dela. Então, o esporte é, é tudo também. Assim como família, o esporte também é um grande influenciador dentro da minha vida. Maravilhoso. Que Fantástico, depoimento, caramba. fantástico. Robinho, esse projeto está crescendo, graças a Deus, graças aos nossos convidados. A gente muito boa vem aqui trocar uma ideia com a gente, ensina, fala aí, Feijão, ensina a gente todo Porra, dia. como a gente é É, afortunado de fazer isso, meu pois Deus. é, mas para a gente fazer, continuar fazendo, criando esse impacto nas pessoas, na gente mesmo, e nas pessoas que nos assistem e nos ouvem, a gente pede ajuda dos nossos convidados. Então,
Indica pra gente 2 pessoas pra gente ter um bate-papo aqui no Set Point Podcast. Vamos lá. O primeiro não vai gostar de eu ter indicado, porque ele não gosta de falar assim em público. Inclusive, foi uma das coisas que durante a pandemia eu precisei trabalhar muito com ele para as ferramentas e tudo, e ele se sentir cada vez mais à vontade. Mas é um cara que, assim, cara, eu tenho vários ídolos na minha vida, pessoas que eu realmente tenho um carinho grande assim. E esse cara, pela proximidade que eu tive a oportunidade de ter com ele, eu não sei nem dizer sobre o conhecimento dele assim e a, a quantidade de estudo que ele tem dentro do voleibol. E é um cara que tudo que eu puder fazer nessa vida para ele multiplicar isso, para ele compartilhar mais desse conhecimento, eu vou fazer, que é o Roberley Leonaldo, que é um cara que É, tem uma vasta. Pô, o cara passou por todos os lugares, cara. E muito, não só pelas oportunidades, mas pela intenção dele de conhecer. Ele é aquele cara que ele tem, vocês estavam falando aí dos caderninhos, ele tem um caderninho de observação do Sub-17 da Polônia em 92. Ele é o cara, o ele Bia é é esse fora da cara, curva, ele é fora da impressionante. curva. É um cara que, Ele assim, é foda. o que ele consegue ter de conhecimento. E assim, ele comenta com as coisas com uma propriedade, cara, muito fantástica. Impressionante. E Impressionante. eu acho que, assim, é um dos caras que ele não teve esse marketing para levar o conhecimento dele adiante, para as pessoas verem de fato o tanto que ele é foda mesmo, Ele que é ele é um foda. cara impressionante. Uhum. E que toda oportunidade que eu tenho, eu falo, cara, escutem esse cara, porque vocês tiveram um outro cara aqui que é ídolo meu, que é o Fábio, e que é irmão do Rubinho, irmão de Uhum. vida ali do Rubinho, Sim, sim. e com ele eu aprendi o tanto que esse cara é impressionante. O Fábio Uhum. mesmo falava comigo, falava assim, Robinho, troca uma ideia com ele que ele vai trazer um insight para você. E realmente, todas as vezes que eu conversei com ele sobre alguma coisa de voleibol, ele trouxe conhecimentos para muito além daquilo que eu tinha intenção e É. merece ser multiplicado, É sabe? um dos caras que conhece voleibol, mais conhece voleibol no mundo, com No No certeza. mundo. mundo, no mundo. É impressionante. E um dos caras, a minha segunda indicação, esse ele também vai falar, tipo assim, pô, Robin tá falando demais, não é estudo e tal, mas que é um cara que, assim, abriu e me abraçou de uma forma fantástica, me apresentou pessoas e, e é um cara que muita gente conhece essa geração fantástica que a gente teve aí de Giba, Gustavão, Ricardinho, né, que ganhou tudo, absolutamente tudo. Pouca gente, a não ser o voleibol, as pessoas do voleibol, conhecem um agente que é importantíssimo nesse processo, da época de base dessa galera, que é o professor Marcos Lerbach. É um cara que foi treinador e foi supervisor desses caras todos por muitos anos. Acabou por ter a oportunidade de ir para o Uhum. exterior muito cedo, muito antes da gente ter essa condição que a gente tem de acompanhamento hoje, porque hoje um brasileiro vai para o exterior trabalhar, a gente consegue ainda acompanhar o trabalho dele lá e veicular isso nas grandes redes. Quando o Marquinho foi para fora, ainda não tinha isso. Então acaba que o meio brasileiro do voleibol passou a conhecer menos o impacto, né? Essa geração nova conhecer menos o impacto do Uhum. Marquinhos, mas todo e qualquer cara dessa geração mais fantástica que a gente fala do nosso voleibol, se fala de Antônio Marcos Lerbach, tem um carinho e tem um respeito e tem uma gama de histórias com ele, porque foi um cara realmente um agente muito impactante dentro do voleibol brasileiro e do voleibol mundial. É um cara que É, trabalhou baita dentre os história. melhores com os Uhum. melhores, tem histórias aí fantásticas e uma coisa que eu gostei muito de conhecer o Marquinhos foi porque ele traz um lado humano desses grandes ídolos gigantescos que nós temos, que poucos de nós enxergamos. E ele foi agente direto com esses caras, né? Ele Uhum. já me contou algumas histórias que eu acho assim fantásticas do voleibol e que mais uma vez, como eu disse, são histórias que merecem ser multiplicadas. São coisas que Uhum. são, né, um conhecimento que merece ser multiplicado dentro do nosso voleibol.
Puta, maravilhoso. Belas indicações, Robinho. Esses dois, o Já Rubinho estão convidados. Já já estão estão convidados. Se convidados. vocês, fica o convite já, hein, Rubinho e Marquinho Lerbach, vocês já estão convidados e já estão na nossa lista aqui. Já Boa. muito, muito bom. É isso aí. Robinho, a gente, como o Peter falou, a gente está crescendo esse projeto. A gente tem Uhum. muita gente que nos ouve, que nos assiste aqui, desde o cara lá interior de Minas, lá nas cidadezinhas de Minas, até o técnico olímpico, atletas, gestores, né, que Sim. precisam te ouvir e entusiastas do esporte, pais, filhos de atletas. Deixa um recado para toda essa galera aí, por favor. Valorizem as pessoas, Feijão. Não percam o olhar de valorização das pessoas. Façam questão de que as pessoas se sintam parte integrante dos processos, de que as pessoas se sintam pertencedoras das instituições, se sintam pertencedoras dos processos de mudança, porque a gente só dá o nosso melhor e a gente só tem condição de realmente dedicar o nosso 100% e a mais se a gente vê valor nas coisas. E se a gente não se sente pertencente, se não se sente proprietário das coisas, se não se sente um agente impactador das coisas, a gente não tem condição de fazer isso. Então, mais do que valorizar as coisas ou valorizar os processos, valorizem as pessoas, né? Eu falo muito isso. Eu brinco lá na federação, às vezes, com as meninas do financeiro. Eu falo assim, cara, que dia que vocês foram assistir um jogo de voleibol? Que dia que vocês foram na quadra? Que dia que vocês levaram uma pessoa que vocês gostam para assistir um jogo de voleibol? Porque vocês fazem voleibol. Mesmo que administrativamente, vocês são peça importante disso aqui. E se vocês não viverem isso aqui, se vocês não entenderem isso, se vocês não sentirem aquele friozinho na hora que a gente entra num ginásio lotado e assiste um jogo de Superliga, como que eu vou pedir que vocês me deem ali aquela hora extra que eu preciso para a gente fechar os nossos processos administrativos? Talvez vocês vão fazer isso porque é função. Mas às vezes no fazer só porque é função, chega uma hora que deixa de fazer sentido. E se deixar de fazer sentido, é a hora que deixa de desenvolver, deixa de fazer, né, de impactar positivamente. Então, cuidem das pessoas, valorizem as pessoas, porque uma pessoa ruim, desvalorizada, ela tem um impacto negativo. Uma pessoa boa, desvalorizada, ela sai do processo, ela deixa o processo, ela move on, ela vai à frente, ela uma hora larga. E às vezes o impacto dessa pessoa largar, uma pessoa boa largar, é maior do que uma ruim fazer uma coisa errada. Então a gente precisa zelar pelas pessoas, a gente precisa buscar que as pessoas se sintam valorizadas dentro do processo. E é por isso que eu falo que você é um dos maiores líderes aí que fazem o voleibol acontecer no Brasil. É Então, porque isso tá como premissa básica da sua vida e isso a gente vê lá na Federação Mineira como sendo um dos princípios básicos, um dos valores básicos dessa instituição que está fazendo a diferença do voleibol brasileiro. Robinho, muito obrigado mesmo. Foi espetacular, cara. E de novo, eu vou reiterar aqui, esse oh, episódio que precisa isso. chegar ao máximo de pessoas possível e a gente vai fazer de tudo para esse episódio chegar às pessoas que precisam, que não querem ouvir, as que são dinossauros. Vamos deixar para lá, vamos focar nas coisas boas aqui, porque foi muito legal. É muito reconfortante para a gente entender como que vocês estão fazendo e crescendo o esporte no, a partir de Minas para o Brasil inteiro e eu diria para o mundo inteiro, porque essas ações que vocês estão fazendo localmente no estado de vocês reflete, serve de inspiração para outras federações do Brasil e serve de exemplo também para o resto do mundo, porque isso realmente é uma gestão super moderna, super baseada em liderança, preocupação com a instituição, preocupação com o esporte e, acima de tudo, como você falou agora no seu depoimento final, preocupação e respeito com as pessoas. Vocês valorizam as pessoas do jeito que elas precisam ser valorizadas através de todas essas ações que você citou aqui durante esse episódio. Então, em meu nome, em nome do Sete Pod Podcast, todo mundo que assiste a gente, ouve a gente, muito obrigado por tudo que você faz, por todas essas pessoas que fazem o voleibol acontecer aí no Brasil. Eu sou muito seu fã. Cara,
Eu não sei se já te falaram isso, mas eu acho que você devia adotar a seguinte postura. Toda vez que o Robinho for falar em algum lugar, você tem que levar um microfone no bolso. E aí, a hora que você terminar de falar, você faz assim, ó, e derruba o microfone. Nossa, Tem que ter impressionante. um Que microfoninho isso. assim, ó, no bolso. A hora que... Pronto, acabei. Tchau. Entendi. Tem que ter um microfoninho. A gente vai mandar um microfone para você, um sem fio, para você poder levar para tudo quanto é lugar. Só o drop. Cara, Drop the mic, toda hora. cara, ouço a cada 2 episódios o Feijão fala da Federação Mineira em 3. É Então, A verdade. gente... cara, e aí para todo mundo que tá nos ouvindo, nos assistindo, eu não conhecia o Robinho pessoalmente, ouvi falar e, cara, você ganhou mais um fã. Eu já era Pô, fã da Federação Mineira, do trabalho que vocês vêm fazendo, e agora entender um pouco mais as pessoas que estão por trás desse processo de muito sucesso é muito gratificante. Eu quero desejar mais sucesso, mais saúde para você poder tomar conta de isso. você mesmo, da tua Isso é família importante. e colocar os objetivos, né? Continuar sendo empreendedor, fazer as coisas Isso. acontecerem. Tá vendo? Eu tava prestando atenção. Aí, É, tá vendo? cara, muito obrigado. Siga inspirando mais pessoas, mais gestores. Se você que conhece algum gestor por aí, essa pessoa tem que ouvir, tem que assistir esse episódio, compartilha. Cara, muito obrigado, mais e mais sucesso. E precisando de qualquer coisa, eu sei que não tenho muito para contribuir, mas precisando de qualquer coisa, eu tô por aqui, cara. Muito obrigado e vamos embora. Ó, pessoal, não tenho palavras. Vocês realizam um trabalho e contribuem mais do que se pode pedir, Peter. Vocês estão dando um espaço importantíssimo, doando desse espaço que vocês têm para pessoas que precisam ser ouvidas e pessoas que precisam dar o seu parecer dentro desse processo. Então, vocês são um veículo muito importante dentro desse universo nosso, da possibilidade de utilizar as ferramentas de forma positiva para realmente multiplicar bons conhecimentos e multiplicar boas possibilidades de aprendizagem. Eu fico muito honrado, como eu até brinquei, eu não tinha roupa, nem roupa para estar aqui. Eu ainda não me sinto na mesma altura, na mesma prateleira das pessoas que vocês têm aqui, que são pessoas fantásticas, são ídolos que eu tenho também, e vocês também são ídolos que eu tenho. São pessoas que dedicam não somente a vida de vocês dentro do esporte, mas o tempo de vocês para continuar melhorando o conhecimento, continuar ampliando o conhecimento, continuar divulgando o conhecimento, escrevendo livros, escrevendo novas teses, novas possibilidades, impactando pessoas que vão ser os agentes multiplicadores. E isso é muito fantástico, isso não tem preço, isso realmente é algo que eu ainda quero vir a fazer na minha vida. Se Deus quiser ainda vir a ser um professor universitário, vir a ser uma pessoa que tem condição de escrever mais, para que talvez eu possa tocar as pessoas, porque eu acho que o maior impacto que a gente pode trazer é realmente dos nossos exemplos, é realmente daquilo que a gente constrói. Que seja, como eu disse, positivo ou negativo, para que as pessoas possam gerar reflexões, para que as pessoas possam gerar novos bate-papos, para que as pessoas possam gerar novas possibilidades. Então, eu agradeço demais, me sinto extremamente honrado por esse espaço, espero ter contribuído da melhor forma possível e sigo, assim como eu digo para as pessoas quando elas me procuram por aí para resolver alguma coisa, eu sigo sempre à disposição. No que eu puder servir ou puder ajudar, sempre vai ser um prazer. Que maravilha. Pô, obrigado, Robinho. Valeu pelas palavras mesmo. Você é um grande líder que serve de grande exemplo para a gente. Galera, a gente fica aqui, fica por aqui por esse episódio sensacional. Então, Demais. ó, curtam, compartilhem de novo. Esse episódio precisa chegar ao máximo de gente possível, que foi muito, muito legal. E se você quiser saber como vir para os Estados Unidos explorar os 187 ele já estava caminhos. pronto com o eco, olha lá. Entre em contato com o Lucas Negrinho aqui através do QR Code que ficou na tela o episódio inteiro. O pessoal lá da Nexus Next, através do Lucas Negrinho, vai te dar uma atenção especial. Fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast. Beleza? Valeu, galera!
Galera, curta, compartilha, deixa o comentário ali no YouTube que eu falei no começo do episódio. Se você não lembra, volta lá, assiste de novo, compartilha, comenta e volte para conferir o próximo. Valeu! É isso aí, valeu galera, até o próximo!